Bom, boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Não tenho. Eu entrei vocês estão aparecendo aqui, mas eu estou sem câmera. Eu tenho só. Não sei se vocês estão me vendo. Boa tarde a todos. Vamos tentar fazer dessa maneira, portanto. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Ouvindo, sim. Ok. Imagem não tem. Imagem não tem, tem razão. A minha imagem está travada, porque eu não sei. Mas enquanto a Raíssa vai tentar buscar a minha imagem, eu vou começar a fazer uma exposição. A nossa ideia era retomar aquele estilo de trabalho que fizemos em 2020, 2021 e 2022. 2021 e uma parte de 2022. Mas como tem essa dificuldade, eu vou começar, então, dizendo que, nesta aula, a nossa ideia é discutir desenvolvimento e estratégias nacionais. Para discutir desenvolvimento e estratégias nacionais, a primeira questão que vai ser suscitada é sobre as contribuições das observações históricas da destruição criadora. A destruição criadora é um conceito fundamental hoje em ciências econômicas e em ciências sociais, para que a gente possa entender a aceleração do tempo no que se refere às mudanças estruturais nas tecnologias, nas diferentes tecnologias de produção. A segunda questão que vai surgir ela vai perguntar para mim, quais são os desdobramentos dos mecanismos de planejamento do desenvolvimento do Brasil na economia nacional. Basicamente, ela está, não é falando, a Raíssa está falando, num primeiro momento, da questão do Brasil, quer dizer, da questão do planejamento das estratégias nacionais no Brasil. Em terceiro lugar, a pergunta que ela faz é se ainda sofremos os reflexos no direito do Estado brasileiro, no Brasil, se nós sofremos os reflexos no direito do Estado intervencionista, em que medida temos ou não um Estado de natureza intervencionista. E, finalmente, a pergunta que ela vai desenvolver para mim é como o modelo liberal de direito e de Estado pode se adequar à democracia. Como é que ele pode se adequar à democracia? Essas são, em princípio, as 4 perguntas que a Raíssa vai fazer para mim. Essas perguntas são perguntas bastante interessantes, dependendo do nosso contexto de resposta. O meu contexto de resposta vai levar em consideração, primeiro, a questão do processo de destruição criadora, o que ela chama de observações históricas da destruição criadora. Mas a segunda questão que eu vou levantar está no próprio título que ela sugeriu para esse tema, para essa nossa discussão. Essa discussão é a discussão sobre a estratégia nacional. Essa é uma expressão que foi utilizada, tem sido utilizada em diferentes sentidos. Por exemplo, hoje nós temos, no Ministério da Justiça, hoje nós temos uma estratégia, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Nós temos depois também uma outra estratégia nacional, que é a Estratégia Nacional de Inovação. Depois nós temos também uma estratégia, que é a estratégia das Forças Armadas, estratégia nacional, que é a estratégia que tenta, de certo modo, trabalhar com a noção de segurança nacional e desenvolvimento econômico. Quando nós falamos nas palavras estratégia nacional, a tendência de todo mundo é de confundi-la com planejamento. Planejamento e estratégia nacional são palavras conexas, elas guardam, vamos dizer, um gênero próximo, mas elas têm diferenças específicas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a estratégia nacional, de certo modo, é um catálogo, não é? Que pode ter um conjunto de políticas, um conjunto de objetivos, um conjunto de táticas, um conjunto de metas, um conjunto de programas, não é? Ou seja, políticas objetivas, táticas, metas, programas, entre outros objetivos, entre outros fins, numa tentativa de exprimir aquilo que seria melhor para a nação. Vejam, quando nós falamos em estratégia nacional como um conjunto de políticas objetivas, táticas, metas e programas,
Quando nós introduzimos a palavra meta significa que nós temos que ter alguns objetivos ao longo do tempo. A meta que nós vamos ter nos 2 primeiros anos, dentro de um projeto, as metas que nós vamos ter depois dos 4 anos, e tudo isso pressupõe planejamento. O planejamento é uma diferença específica da estratégia, não é? A estratégia é um termo mais amplo que inclui a ideia de planejamento. Portanto, não é? A grande questão que a Raíssa está, nesse momento, levantando para nós, a grande questão é, basicamente, a questão de como é que se coloca dentro da estratégia para o Brasil no século XXI, na década caminhando para a terceira década, nós já temos 2 décadas, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, quais são as nossas táticas, quais são as nossas estratégias nas diferentes áreas do Brasil, não é? Só que o que ela levanta aí é uma questão muito importante e muito atual. Essa questão está na ordem do dia quando, por exemplo, o presidente Lula tromba frontalmente com o presidente do Banco Central. Nós estamos vendo aí uma queda de braço brutal. Hoje, mais uma vez, o governo anunciou que vai indicar um novo diretor para o Banco Central, que é homem de confiança, o Galípoli, que é um ex-banqueiro e é um homem de confiança do Haddad, para ver se acalma a situação. O que é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que nós estamos caminhando numa linha de extrema velocidade no processo decisório, nós estamos trabalhando numa linha de enorme aceleração do desenvolvimento tecnológico, nós estamos caminhando num processo de comunicação imediata, em tempo real, online, das diferentes crises geoeconômicas, crises geopolíticas, ou seja, nós estamos percebendo que nós estamos vivendo num universo que é cada vez mais veloz, que é cada vez mais globalizado, que é cada vez menos hierarquizado, e esse universo não consegue ser trabalhado, nós não conseguimos trabalhar nesse universo com os códigos cognitivos da ciência do direito, com os códigos tradicionais, com os códigos cognitivos tradicionais da ciência política, com os códigos cognitivos tradicionais da sociologia do poder ou da teoria geral do Estado. É esta a pergunta que, no fundo, a Raíssa formulou para mim. Basicamente, não é? O que eu vou começar é trabalhar, no primeiro momento, a ideia, que é a ideia de processo schumpeteriano de destruição criadora. Joseph Schumpeter é um homem formado em Direito, nasceu em 1883, na Áustria, se formou em Direito, mas o seu sonho era ser economista. E vai, uma vez formado em Direito, advogar para empresas austríacas que operavam no Cairo, vai ganhar no Egito, vai ganhar muitos milhões de dólares e vai se tornar, a partir dali, um banqueiro e vai fazer exatamente o que ele gosta. Só que o banco vai à falência porque, naquele momento, os economistas não dominavam ainda a noção de inflação. Ao mesmo tempo em que ele vai à falência no seu banco, ele também vai ser ministro da economia em Viena, na Áustria. E também aí a Áustria vai, de certo modo, quebrar, não é? Por causa da inflação austríaca. Vocês vão me perguntar, por que ele é um homem importante? Por que ele é um homem que está ao lado de Keynes como sendo um dos pais da economia moderna do século XX? Se por um lado ele quebrou um banco e se por outro lado ele quebrou um país. Na realidade, quer dizer, ele não conhecia, os outros economistas também não conheciam a questão da inflação, mas ele vai fazer uma análise econômica sobre a Revolução Industrial que se torna extraordinariamente inovadora. Qual é essa estratégia que ele vai desenvolver? Ele vai deixar de lado o lado bancário dele, a carreira bancária, vai deixar de lado o aspecto político de ter sido ministro, vai se tornar professor, no primeiro momento, em Bonn, na Universidade de Bonn, na Alemanha, promete pagar todos os prejuízos que ele causou aos seus clientes no banco do qual ele era proprietário, e depois ele é convidado a se mudar definitivamente da Alemanha para a Áustria, da Alemanha para os Estados Unidos, e vai ser professor titular, vai ter o tenure em Harvard, não é? E ali ele vai desenvolver um trabalho de pós-graduação, vai ser um dos mais importantes professores de pós-graduação nas décadas de 1930, 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, mas do período do início da Segunda Guerra, 1938, 1939, até a data da sua morte em 1950. Não tinha prêmio Nobel naquela época, os ganhadores, os 4 primeiros ganhadores de prêmio Nobel são orientandos dele, não é? São pessoas que ele formou.
E, basicamente, o que o leva a ganhar esse prêmio Nobel são dois trabalhos primorosos. Um trabalho foi escrito aos 27 anos, como Teoria do Desenvolvimento Econômico, e outro trabalho foi o aprofundamento desse primeiro livro, num livro de maturidade chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. Ele é um economista político, ele é um economista que está à altura de John Maynard Keynes. Não é? Keynes é considerado um dos fundadores da economia moderna do século XX, a partir da intervenção do Estado na economia, a partir da premissa, Keynes partia da premissa que toda economia de mercado não é virtuosa, todo mercado apresenta falhas, e se o Estado não intervier para neutralizar essas falhas, minimizar essas falhas, esse Estado não conseguirá, de certo modo, sobreviver, e essa economia levará a uma crise que derrubará o próprio Estado. Já por seu lado, o que vai acontecer com o Schumpeter é que ele vai olhar a economia pelo ângulo do mercado. Vejam bem, olhem a diferença onde eu estou apontando, vejam como a pergunta que a Raíssa me fez está sendo respondida. Ela está trazendo um conceito desenvolvido por um economista político com formação jurídica que parte da economia de mercado. O seu grande rival no debate acadêmico naquele período era um economista, Keynes, que trabalhava com a ideia do Estado intervindo no mercado para corrigir as falhas de mercado. Basicamente, não é? Portanto, Keynes vai trabalhar com a premissa de que a economia de mercado não é virtuosa, ela apresenta problemas. Já Schumpeter vai trabalhar com uma outra noção. O que ele vai dizer, analisando a Revolução Industrial, o que ele vai dizer, basicamente, é que todas as vezes em que nós temos na Revolução Industrial uma economia de mercado, a economia de mercado opera por meio de dois níveis, duas fases, duas ondas, dois ciclos. Ele é um analista, não é? Ele faz uma análise historiográfica da Revolução Industrial. E o que ele vai dizer é que nós temos uma fase A, um ciclo A, uma onda A, e um ciclo B, uma onda B, uma fase B. A primeira onda é o que ele vai chamar de uma onda de imensa concorrência. A economia de mercado é a economia da concorrência. A economia de mercado é a economia da concorrência. Nessa fase de concorrência, todo o empresariado domina as tecnologias as prevalecentes. Ou seja, nenhum empresário é inovador em tecnologia. A tecnologia de produção, a tecnologia comercial, a tecnologia financeira, a tecnologia que vocês têm na logística e na distribuição de produtos industriais ou de bens, vamos dizer, de suprimentos, de alimentos, etc., etc., tudo isso é, de certo modo, socializado. Portanto, como é que se dá essa competição numa economia de mercado? Ela se dá mediante o corte de custos de produção. O que ele vai dizer é que, se os empresários, quando enfrentam um período de fortíssima concorrência, todos conhecem a mesma tecnologia de produção, se eles não começarem a cortar custos, eles vão perder a sua posição de mercado. Portanto, o que ele vai dizer, não é? O Schumpeter vai dizer, é que quando nós observamos os períodos de grande concorrência na economia de mercado, na Revolução Industrial, o que nós percebemos ali é que só ganham aqueles empresários que conhecem a estratégia de cortar custos, não é? Adotando mecanismos mais eficientes para cortar custos, não é? Aquele que não corta custo perde a sua posição no mercado e, portanto, ele é varrido do mercado. Aquele que consegue cortar custos mantém a sua faixa no benchmarking em que ele está, em que ele se situa. Não é? Vejam, o que ele vai dizer é que isso vai durar mais ou menos uns 100 anos, uns 80 a 100 anos. Esse ciclo é um ciclo longo, é um ciclo que vocês vão ter aí, um ciclo de forte concorrência, em que só vão sobreviver aqueles empresários que souberem cortar custos. Agora, vai haver um momento em que esses empresários que foram eficientes vão chegar a uma situação limite. Eles cortaram todos os custos que podiam fazer. Eles cortaram todos os custos que eles podiam fazer em matéria-prima, todos os custos que eles podiam fazer na parte industrial, todos os custos que eles poderiam fazer com despesas de pagamento com recursos humanos e coisas do gênero. Nesse momento, nós vamos perceber o esgotamento desse ciclo de concorrência. É aquele momento em que a economia competitiva chega a uma situação limite. Todos os empresários, todo o empresariado eficiente foi capaz de cortar custo, mas chegou no momento em que eles não têm mais de onde cortar custo. Nesse momento, ou o empresariado cria alguma coisa nova, ou o empresariado quebra.
Ou o empresariado cria uma nova tecnologia, cria uma nova logística de distribuição, cria um novo negócio, cria um novo business, ou ele, de alguma forma, vai caminhar numa linha de falência e concordata, não é? E aí, então, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que sempre aparece alguém que inova, sempre aparece alguém inovador. E aí ele vai dizer que nós temos alguns elementos que são brutais do ponto de vista da transição de uma fase de concorrência, que a gente vai chamar de uma fase A, para uma fase B, que aí é a fase da inovação. Ou seja, a primeira fase é a fase da concorrência, a segunda fase é da inovação. O que é que ele vai valorizar? Ele vai valorizar a introdução de um novo bem, a introdução de um novo bem, de uma nova máquina. Vejam, o grande empresário inovador que ele vai olhar e vai, de certo modo, concentrar a sua atenção é o Henry Ford. Ford não descobriu o automóvel. O que Ford fez foi descobrir como baratear o custo do automóvel, transformando a produção do automóvel numa produção em massa. A grande genialidade, ele vai dizer, a grande genialidade do Ford foi trabalhar com as linhas de produção, não é? Aquelas linhas fordistas de produção. Ou seja, o automóvel, a carcaça, vai passando numa linha de produção, os funcionários, os metalúrgicos são bem treinados, alguns colocam as portas, os outros colocam os vidros, terceiros colocam as rodas, os quartos colocam os motores, os outros colocam os faróis, e quando cada vez mais essa equipe estiver bem montada, maior é a velocidade em que a carcaça vai passando. Eles vão ganhando aí produtividade, não é? Então ele está dizendo, Ford é o grande empresário inovador que vai modificar, não é, a indústria depois da Revolução Industrial. Ele vai chamar muito atenção para a mobilidade urbana. Ele vai dizer, naquele momento, nós tínhamos, por exemplo, em Londres, ou tínhamos em Viena, ou tínhamos em Bonn, na Alemanha, nós tínhamos ônibus e nós tínhamos bondes puxados por burros, puxados por cavalos, não é? Quando nós descobrimos, quando Ford descobriu que ele poderia, todo mundo já conhecia o motor a explosão, mas que ele tinha condições de produzir em série motores a explosão, o motor a explosão simplesmente acabou com a tração animal e gerou a tração por explosão com base em diesel, com base em gasolina ou com base em derivados de petróleo. Quer dizer, ele vai ter uma frase histórica. Antigamente, vocês tinham 4 ou 5 cavalos puxando um bonde. Ele vai dizer, não adianta vocês colocarem mais 20 ou 30 ou 40 animais, porque agora vocês, com um simples motor à explosão, com tantos cavalos mecânicos, vocês vão ter maior eficiência, maior locomoção na vida urbana. Mas ele também vai chamar a importância da introdução de um novo método de produção baseado numa descoberta cientificamente inovadora. Ele vai também mostrar ao empresário inovador que sabe buscar novos mercados, que sabe criar novos mercados. Ele também vai chamar a atenção para aquele empresário que vai buscar novas matérias-primas mais eficazes, matérias-primas mais abundantes, matérias-primas mais baratas. Ao mesmo tempo, também, ele vai chamar muito a atenção para os empresários que são capazes de estabelecer novos modos de uma organização de um sistema industrial. Ou seja, os empresários que sabem reorganizar a sua fábrica, que sabem reorganizar suas linhas de produção dentro de parâmetros científicos que não eram conhecidos até então. Em outras palavras, o que é que Schumpeter vai chamar a atenção? A segunda fase é a fase da inovação. A segunda fase é a fase da revolução tecnológica. Nesta fase, nós vamos começar a perceber que alguns empresários vão ter a possibilidade, ou alguns inovadores vão ter a possibilidade de fazer grandes transformações tecnológicas. Vejam, por exemplo, o que foi a descoberta, vai dizer Schumpeter, a descoberta do tear mecânico. Ela acabou com a fábrica, ela destruiu o tear baseado na atração do braço humano, do operário. Ele vai substituir, as indústrias têxteis vão substituir, basicamente, o trabalho braçal pelo trabalho mecânico, ou trabalho mecânico e mecanizado. Não é? Claro, por um lado, o empresário ganha em maior eficiência, mas isso vai gerar um desemprego, porque aquele tecelão vai ser posto na rua e seu trabalho vai ser substituído por uma máquina. Mas ele também vai chamar a atenção para a importância da descoberta da dinamite, porque a descoberta da dinamite permitiu melhorar a qualidade, o aumento da produtividade da extração de minérios, desde o minério de ouro, de prata, o minério os minérios de ferro. Não é? Ele vai também chamar depois a importância da química na pasteurização, para o consumo, para a preservação de alimentos, vai chamar muito a atenção da física, do ponto de vista da melhoria da qualidade das embarcações que
fazem transporte nos mares. Ou seja, ele vai trabalhar claramente com esse tipo de visão, e com esse tipo de visão ele vai descobrindo exatamente que, num primeiro momento, nós temos a concorrência, e, num segundo momento, nós temos exatamente o que ele chama período de inovação, o choque inovador, o choque que transforma, não é, vamos dizer, a economia mundial. Ele vai, por exemplo, chamar a atenção, ele vai fazer uma tabela que eu não tenho condições de apresentar a vocês, que vocês estão não me vendo, que no primeiro momento da Revolução Industrial, a invenção motriz foi a máquina a vapor. Não é? Na segunda metade, isso foi em 1700, começo de 1800. Já na passagem de 1800 para 1900, foi a revolução, a grande revolução, a grande invenção motriz foi a informática. Vejam, lá atrás, no começo da Revolução Industrial, foi a máquina a vapor. 200 anos depois, é a informática. Lá atrás, no começo da Revolução Industrial, os processos produtivos dependiam de fábricas mecanizadas. Hoje, não é? No século XXI, os processos, não é? Vamos chamar produtivos, são fábricas e serviços informatizados. São fábricas e serviços que trabalham com robôs. Lá atrás, os novos mercados eram mercados coloniais. Os Estados Unidos e Inglaterra, não é, exploravam os mercados coloniais da África, os mercados coloniais da América Latina e os mercados coloniais da Ásia, não é? Hoje, o que nós temos é o comércio eletrônico mundial, é o que nós chamamos de mundialização da economia, é o que nós chamamos de globalização da economia. Do ponto de vista dos meios de comunicação, lá atrás, no começo da Revolução Industrial, nós falávamos em telegrafia, nós falávamos na imprensa e nós falávamos nos trens, na rede ferroviária. Hoje nós falamos pela internet, hoje nós falamos pelos celulares. Está certo que de vez em quando não funciona uma câmera, mas, bem ou mal, nós estamos dando essa aula, fazendo essa entrevista e conversando com todos vocês. Isso mudou radicalmente a maneira de fazer negócios. Isso tornou a decisão econômica uma decisão tomada online, com mercados operando no mundo inteiro 24 horas por dia. Por exemplo, eu sei que no momento em que eu me deito, os mercados asiáticos estão abrindo. No momento em que eu acordo, os mercados europeus já abriram. No momento em que eu vou almoçar, os mercados europeus estão fechando e os mercados americano e brasileiro se abriram. Não é? Quando os mercados brasileiros se fecham, os mercados asiáticos estão se abrindo. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que nós vamos perceber, a partir daí, que a internet e os celulares imprimiram um novo tempo, mudaram a ideia de tempo na economia. Depois ele vai também chamar a atenção para a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou baseando-se no carvão e no aço. Hoje, a Revolução Industrial do século XXI se baseia em fibra óptica e semicondutores. No passado, em matéria de energia, o Schumpeter destacava a ideia de vapor e eletricidade. Hoje, os economistas schumpeterianos falam muito na energia nuclear e na energia alternativa. Lá atrás, não é? Nós falávamos na grande Revolução Industrial do século XVII, na metade do século XVII para o século XVIII, na sociedade anônima. Hoje, nós falamos nas sociedades, nas empresas globais, nas empresas globalizadas, naquilo que nós vamos chamar de cadeias globais de valor e as empresas em rede. Depois, nós falávamos, no passado, lá atrás, nos estados nacionais. Essa é a grande questão que a Raíssa levantou. Não é? Ela vai falar, numa certa hora, o Estado intervencionista. Lá atrás, nós falávamos nos Estados-nação. Lá atrás, nós falávamos nos Estados ou liberais ou nos Estados social-democratas. Nós falávamos nos Estados que tinham um processo de planejamento, que tinham mecanismos de planejamento, que trabalhavam com a noção de estratégias nacionais, que trabalhavam com a noção de fixação de metas em cada uma das áreas do desenvolvimento econômico. Hoje, não é? Quando nós vamos olhar a figura do Estado, o Estado está em crise. Daí a pergunta, daí a procedência da pergunta da Raíssa. O Estado está em crise. O Estado não tem mais hoje o mesmo papel que tinha, porque a economia se globalizou. E na medida em que a economia se globalizou, surgiram novas entidades, surgiram novas organizações. Algumas dessas organizações são internacionais, traduzindo, algumas dessas organizações são entre nações, entre Estados. Não é? Agora, nós vamos começar a perceber o surgimento de entidades que são supranacionais, que estão acima dos Estados, como é o caso da União Europeia. Não é? O Mercosul é um acordo internacional fixado em 4 países: Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Não é? São 4 países. Os Estados-nação se fundiram, não, fizeram um convênio, não é um acordo. Agora, a União Europeia é muito mais do que um acordo.
Os países europeus que fizeram assinar o Tratado de Schengen abriram mão de parte das suas prerrogativas, abriram mão de parte da sua soberania para uma experiência federativa ou confederativa. Aí nós vamos ter um Estado que abriu mão de parte da sua soberania. Nós vamos começar a perceber que começa a surgir, na virada do século XX para o século XXI, o que a gente vai chamar de uma crise da soberania. Aquela velha ideia de soberania, de teoria geral do Estado, que a gente aprendia, não é, nos livros sobre elementos de teoria geral do Estado, essa ideia entrou em crise. Essa ideia entra em crise. Por que ela entra em crise? Porque os países, os Estados Unidos, estão fazendo isso com o NAFTA. O ASEAN, que são os países desenvolvidos da Ásia, estão fazendo isso. Não é? Eles estão deslocando parte das suas responsabilidades governamentais decisórias para organismos multilaterais, como é o caso da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou então para a Organização Mundial da Saúde, ou para a Organização Mundial do Comércio, ou para o Banco Mundial, ou seja, para o Fundo Monetário Internacional. O que nós estamos percebendo claramente é aquilo que os economistas schumpeterianos vão chamar. Nós estamos saindo de um contexto em que, na Revolução Industrial, o papel dos Estados-nação foi decisivo, e hoje o papel dos Estados-nação não é tão decisivo. O papel dos Estados-nação hoje é um papel que deve ser exercido mais pelas entidades supranacionais, ou seja, pelas entidades como a OMC, as entidades como o Banco de Compensações Internacionais, como o Banco Mundial, como a Lex Mercatoria, como as minutas de legislação financeira, as minutas de legislação de direito penal econômico da OCDE e assim por diante. Ao mesmo tempo, também, o que nós vamos perceber que lá atrás, na Revolução Industrial, um dos grandes fatores com as fábricas fordistas foi o aparecimento do operariado industrial. Hoje, os economistas schumpeterianos dizem que nós trabalhamos no século XXI com o trabalhador especializado, aquele velho trabalhador operário, que trabalhava numa fábrica fordista. Não? Esse trabalhador foi despedido. Hoje, o que nós temos não é uma produção, uma linha de produção robotizada, e aqueles que trabalham, não são muitos, são poucos, têm de ter um altíssimo conhecimento em informática. Não é? São trabalhadores altamente especializados em informática. E, por fim, Schumpeter vai lá atrás trabalhar com a ideia de socialismo e capitalismo, vai mostrar as diferenças do Estado socialista para o Estado capitalista, mas ele parte dali, não é? Ele é considerado um dos grandes teóricos da democracia. Ele vai discutir também a questão dos sindicatos da democracia, dos partidos políticos na democracia, do papel legislativo na democracia. Só que agora os economistas schumpeterianos deixam de lado o Estado, porque o Estado está entrando em crise pelo aparecimento das entidades supranacionais. E nesse momento, o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que é mais importante a gente olhar os novos movimentos sociais. Não é? É importante mais olhar os movimentos sociais, olhar as organizações não governamentais que trabalham principalmente em escala global. Eu orientei uma tese para uma professora da Fundação Getúlio Vargas, da USP, em que ela discute exatamente isso. Nas rodadas de Cancún, da Organização Mundial de Comércio, ali na altura de 1990, a OMC, que é uma entidade supranacional, admitiu, não é, que a Oxfam e o Greenpeace, no primeiro momento, atuassem como no status de observadores. Deu tão certo a experiência que essas duas ONGs globais foram aceitas depois como interlocutoras. 4 anos depois, foram feitas com interlocutores. Então, vejam, num determinado momento, não são mais nações que estão produzindo regras comerciais apenas. São também entidades supranacionais, como ONGs supranacionais. Com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, não é, que o crescimento vai se baseando, o crescimento da economia e o crescimento da tecnologia vai se baseando num processo acumulativo de progresso desse mesmo conhecimento. Mas há períodos, há ciclos. São esses ciclos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Por que esses ciclos são ciclos importantes? Por que esses ciclos são ciclos importantes? Porque o que Schumpeter vai dizer é que nós temos 100 anos de crescimento, 100 anos de concorrência, 100 anos de as empresas tendo de serem competitivas, cortando custos, e depois elas chegam a uma situação limite. Na situação limite, ou elas criam algo novo, ou elas quebram. Nesse momento, quem cria algo novo é um empreendedor, é um empresário, não é? Ele está preocupado com o empresário que assume riscos. Ele está preocupado com aquele empresário que pode ser um professor pardal, pode ser um empresário forte do ponto de vista financeiro, pode ser um maluco, não importa. É aquele que cria alguma coisa nova, não é? Por exemplo, aquele que criou o BCG, não é?
cientistas que criaram o BCG foram responsáveis pela, vamos dizer, transformação apenas de uma doença controlável daquilo que nós chamávamos no passado de tuberculose. Não, tuberculose não, de pulmão, problema de pulmão. Não é? O BCG, fundamentalmente, foi uma descoberta nesse sentido. Vocês têm também uma série de vacinas que transformaram as antigas epidemias de lepra em questão de controle absolutamente feito do ponto de vista em matéria de saúde pública. Vocês têm, por exemplo, na área bancária no Brasil, a figura de um Amador Aguiar, que era apenas, então, somente um gráfico semi-alfabetizado, que foi trabalhar numa casa bancária, uma casa pequena em Marília, e transformou essa casa pequena no Bradesco. Vejam, vocês têm... Eu conheci o Sebastião Camargo, da Camargo Correia, que começou até os seus 20 anos como puxador de cavalo, puxador de carroça, puxar a cavalo com ele, ajudando a puxar, carregando pedra. Esse homem vai ser dono da Camargo Correia. E por aí vai. Essa é a figura do empresário schumpeteriano. É o empresário criador, é o empresário inovador. É aquele empresário que, quando chega num determinado momento, ele cria algo novo que quebra a tecnologia anterior, quebra aquela tecnologia anterior. E, a partir daí, este empresário fica, rigorosamente falando, sozinho no mercado. Durante os seus primeiros 20, 30 anos, ele está sozinho no mercado. E, portanto, ele tem aí o que Schumpeter chama de lucro de monopólio. Lucro de monopólio é o lucro que o empresário inovador tem, é o lucro que o empresário inovador tem por dominar, por ter um monopólio de uma tecnologia que os outros não são capazes de acompanhar, não é? Nesse sentido, o que vai acontecer? Nesse sentido, ele vai poder ficar sozinho no mercado. Ele ficando sozinho no mercado, ele tem patente daquilo e, portanto, ele se protege. Só que, com o tempo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o pirateamento. Com o tempo, nós vamos ter as universidades treinando, não é? A partir daquela nova tecnologia, novos engenheiros, novos economistas, novos tecnólogos, e esses homens vão o quê? Esses homens vão assimilando aquela nova tecnologia, vão assimilando, ela vai sendo socializada, e o que nós vamos perceber? O empresário inovador inovou, mas ele vai, num determinado momento, perder o controle daquela inovação. Nesse momento, volta à situação anterior. Ou seja, outros empresários se apropriam daquela tecnologia nova, ela é socializada e voltamos novamente para uma economia competitiva. Portanto, qual é o grande brilho do Schumpeter? Por que Schumpeter voltou a ser um autor da moda? Porque ele vai dizer exatamente, nós temos, para entender a Revolução Capitalista, 2 momentos históricos. São 2 ciclos econômicos históricos. O ciclo da competição, em que quem não foi eficiente, todos partilham a mesma tecnologia, mas quem não foi eficiente sai. Vejam, por exemplo, que quando a Antártica foi comprada pelo pessoal do antigo Banco Garantia, que conseguiu cortar custo na produção de cerveja, não tinha nenhum truque na tecnologia de produzir cerveja lá atrás, não, mas eles praticamente derrubaram a Brahma, que não foi capaz de conter custos. Eles compraram a Brahma. Não é? Eles compraram a Brahma estava com os dias... Eles compraram a Antártica estava com os dias fechados. Eles compraram a Brahma e a Brahma deu, não é, um suor em cima da Antártica. Quando a Antártica estava quebrando, eles compraram a Antártica. Vejam, ali a tecnologia era a mesma, mas uma empresa mais eficiente dominou outra empresa, ambas trabalhavam na mesma tecnologia. A segunda fase é a fase da criatividade, é a fase da inovação tecnológica, é a fase da modernização da economia com padrões que não existiam antigamente. Qual é a grande questão que o Schumpeter não viu, mas que os seus herdeiros viram, que hoje nós vimos? Ele trabalhou com a ideia de que esses ciclos durariam 80 a 100 anos. Ele trabalhava com a ideia de ciclos longos. Mas, quando a história começa, quando os historiadores da economia começam a olhar bem, eles percebem que esses ciclos não são mais longos, esses ciclos estão diminuindo. E esses ciclos estão diminuindo numa velocidade assustadora. Né? Daí vem, mais uma vez, a importância dessa pergunta que a Raíssa fez com relação ao processo schumpeteriano de destruição criadora. O processo schumpeteriano, o processo de destruição criadora, desenvolvido por Schumpeter, ele não se dá em ciclos longos, ele vai se dando em ciclos mais curtos. Vou dar 5 exemplos. Primeiro exemplo, esse é um exemplo que qualquer aluno de economia aprende no curso de graduação. A primeira Revolução Industrial se deu em 1785, a primeira onda da Revolução Industrial se deu em 1785, e ela desenvolveu a força hidráulica, e graças à força hidráulica nós tivemos uma mudança no setor industrial, começando pela área de tecidos, pela área de tecelagem.
E tivemos uma mudança na extração de ferro da natureza, não é? A partir da força hidráulica. Há filmes, não é? Como era Verde Meu Vale, é um filme que mostra muito bem o que significava a velha extração de minério com o minerador lá dentro, não é? Correndo o risco de ser sufocado nas minas. De repente, isso muda através da extração de minério por meios hidráulicos. Depois nós vamos ter uma segunda onda. A segunda onda é de 1845, foi a descoberta da máquina a vapor, e a descoberta da máquina a vapor permitiu, de um lado, o desenvolvimento das indústrias de aço e o desenvolvimento das redes ferroviárias. Ou seja, nós vamos começar a perceber que a locomotiva puxada a vapor, ela permitiu a internacionalização da economia. Não é preciso a gente ir a Londres para perceber isso. Os londrinos vieram para cá, criaram a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, com duas vertentes. Uma vai terminar em Londrina, o nome não é por acaso, e a outra vai terminar na área da Alta Mogiana, e isso internalizou toda a produção de café. E São Paulo se torna rico exatamente porque a rodovia dos ingleses, a ferrovia dos ingleses, puxava aquele café para o Porto de Santos, não é? A um custo barato. Não é? Vejam, vocês têm aí uma nova onda da economia. A terceira onda da economia vem na virada do século XIX para o século XX, mais precisamente em 1900, e aí vocês vão ter o advento da eletricidade e vão ter o advento da indústria química, das pesquisas químicas, da tecnologia química. Com isso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a descoberta do motor a combustão. Nós vamos ter a descoberta do motor a combustão, que muda a mobilidade urbana, que leva ao aparecimento de automóveis, que leva ao aparecimento de tratores, de ônibus. Quer dizer, nós vamos encurtando as distâncias, não é? Nós vamos encurtando as distâncias, nós vamos encurtando o espaço. Em seguida, nós vamos ter uma quarta onda. A quarta onda vem depois da Segunda Guerra. A quarta onda vem em 1950. Ela vem exatamente com a chamada Pax Americana. Ela vem exatamente quando os americanos vão ganhar a Segunda Guerra, desenvolvendo uma nova tecnologia, e essa tecnologia é uma tecnologia de bomba atômica e que desenvolve a indústria de aeronáutica. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os petroquímicos, por um lado, e a indústria aeronáutica, a indústria de aviação, por outro lado. Nós vamos ter, não é, uma extraordinária evolução dos motores. É a primeira vez que eu andei de avião, eu andei num DC-3, trabalhando já com 18 anos, e a última vez que eu andei no avião foi recentemente, há uma semana e meia atrás, num Boeing de último tipo que tinha chegado para Gol, que transformou o que era uma viagem lá atrás do passado, de 1h30 para o Rio Santos Dumont, São Paulo, numa viagem de 32 minutos. Não é? Vejam, eu tenho aí, portanto, em 1950, uma quinta onda, que é a onda que vai encurtar o mundo. A globalização não existiria se nós não tivéssemos, não é, navios e grandes cargueiros, aviões cargueiros, fazendo esta ponte de cargas, esta ponte de suprimentos, esta ponte de bens intermediários e coisa do gênero. E hoje nós nos encontramos numa discussão. Foi a discussão do último Fórum Social Mundial, há alguns meses atrás. Qual é o ciclo, qual é a onda inovadora na qual nós iremos entrar agora? Não é? A última onda, que começou em 1950, acabou em 1990. A última onda era a onda das redes digitais. É a onda onde nós nos encontramos. Então, a onda das redes digitais é a onda do software, é a onda das novas mídias, é a onda das big techs. Só que, no momento em que nós temos, não é, a onda das mídias, nós estamos percebendo, hoje, neste ano, que nós chegamos agora a uma situação limite com essa inteligência artificial. A inteligência artificial está alterando, ela pode, inclusive, quebrar muitas big techs, não é? A inteligência artificial coloca o mundo num país, numa dimensão de tecnologia absolutamente nova. Ainda outro dia eu estava conversando com uma professora ex-professora do meu departamento, que está dando aula em Paris, e ela me dizia, eu perdi claramente o controle da minha classe de pós-graduação, porque estão todos fazendo teses de mestrado e doutorado com base na inteligência artificial, no GPT, não é? Ela me falou. E eu não tenho como segurar esse processo. Não é? Agora eu quero que vocês percebam que estas ondas, vejam os tempos. A primeira onda durou de 1785 a 1845, ela durou 60 anos. A segunda onda começou em 1845 e terminou em 1990. Ela durou 55 anos. A terceira onda começou em 1990 e terminou em 1950. Ela durou 50 anos. A quarta onda começou em 50, terminou em 1990, portanto, 40 anos. A quinta onda começou em 1990 e terminou em 2020, com a pandemia. Portanto, ela durou apenas 30 anos. Tudo indica que essa onda, não é, que nós estamos vivendo, que vai terminar agora em 30 anos, as próximas ondas devem, de certo modo,
como é que eu poderia dizer, durar ainda menos. Vejam alguns dados que alguns economistas schumpeterianos estão chamando a atenção. Eles dizem o seguinte, são exemplos tirados de um grande livro que foi publicado em francês no ano passado, fez um enorme sucesso, para mostrar como é importante a gente ter a noção dessa aceleração do processo de destruição criadora elaborado por Schumpeter. Ele mudou as relações tempo e espaço. Vocês, quando eu digo entrou a crise do Estado-nação, entrou a crise da soberania, entrou a crise do espaço territorial. Por outro lado, os aviões a jato, não é? E os satélites levaram a uma possibilidade de uma mobilidade cada vez mais rápida. O mundo ficou mais curto para nós. Não é? Eu vou hoje a Madrid, eu vou a Lisboa, em 8, 10 horas, 8, 9 horas. Não é? No passado, eu me lembro que quando meu pai foi a primeira vez, demorou alguma coisa como 18 horas. Não é? Eu sou de uma geração que, para fazer São Paulo-Madrid, tinha que descer em Dakar, não é? Quando eu tinha 18 anos. A gente faz em voo direto. Está mudando a relação tempo-espaço. Ao mudar a relação tempo-espaço, nós estamos mudando a economia, estamos mudando a política, nós estamos mudando as estruturas institucionais, nós estamos mudando o Estado, nós estamos mudando a soberania. E isso vai exigir um novo direito, nós estamos mudando o direito. Não é? Isso vai mudar as maneiras do Estado agir. Daí vem a pergunta, nesse contexto, como é que fica o planejamento do Estado? Se eu tenho um tempo cada vvez mais curto, o planejamento é feito para 10 anos, 8 anos, 5 anos, como é que eu concilio um planejamento feito para um tempo, não é, mais longo se eu tenho as matrizes tecnológicas durando cada vez menos? Professor, me desculpe interrompê-lo, professor. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para o pessoal, só aproveitando essa pequena interrupção pelo nosso problema técnico. Daqui a pouquinho a gente pode tentar dar um intervalo para o Alexandre, que está aqui no suporte, tentar acessar remotamente a câmera do professor para que ela volte a funcionar. Mas, professor, era exatamente isso, essa colocação que você estava falando sobre essa questão dos ciclos de destruição criadora, né? Como é que isso se desdobra, de fato, no planejamento? E aí, para que a gente não atrapalhe um pouco a sua fala, eu gostaria de conduzir essa segunda pergunta que já está vindo, né, convergindo com isso que você está começando a explicar. Uhum. Quais são os desdobramentos do planejamento do desenvolvimento no Brasil, na economia nacional, tendo em conta esses ciclos, né, de desenvolvimento e de criação? Essa pergunta, Raíssa, é fundamental. Ela é importantíssima, porque se vocês perceberem para onde eu estou conduzindo a aula, o que eu estou dizendo, eu comecei falando que a estratégia nacional, ela envolve a formulação de um projeto de nação. Ela envolve a formulação de um projeto de nação que implica o quê? Quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as premissas, qual o impacto daquilo do ponto de vista de natureza social. Isso demora tempo. Não é? Um processo de planejamento é um processo que demora tempo. Não é? Quando eu falo em planejamento, vejam, eu falo no planejamento de Juscelino com o plano de metas. Ele demorava alguma coisa em torno de 5 anos para ser implementado. Não é? O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento da ditadura, que foi o momento mais racional e mais ambicioso da ditadura, era para ter durado 6 anos. Getúlio, lá atrás, quando deu o golpe e criou o Estado Novo, não é? Ele vai criar o que ele chama de um Estado industrial que vai industrializar o país, vai urbanizar pela industrialização do país, pelo setor metalúrgico, metal mecânico e automobilístico. Ele vai durar 7 anos. Não é? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que, com a aceleração do processo schumpeteriano, nós mudamos a noção de tempo e espaço. E, portanto, a pergunta que a Raíssa está fazendo é a pergunta clara. Em que medida faz sentido a gente falar em planejamento hoje, se planejamento implica tempo longo ou tempo médio, enquanto isso a economia vai se modificando em tempo cada vez mais curto? Não sei se está claro o que eu quero dizer. Né? A ideia que está se colocando hoje há uma incompatibilidade estrutural entre o tempo da economia, o tempo da tecnologia, o tempo das transformações tecnológicas, o tempo dos paradigmas produtivos, industriais, comerciais, financeiros, agrícolas, etc., etc., e a capacidade que o Estado tem, não é? Cada vez mais limitado por causa do advento das organizações mundiais supranacionais e multilaterais, qual é a capacidade que o Estado tem de intervir nos limites do seu território, trabalhando com um viés, vamos dizer, de desenvolvimento. Vejam que este é o grande problema que nós estamos discutindo na mídia nesse momento. Se vocês olharem no grande momento que nós estamos discutindo na mídia,
é que nós temos um presidente da República, o presidente Lula, que foi eleito com uma visão de mundo de um Estado intervencionista, de um Estado que produz planejamento, de um Estado que promove políticas de bem-estar social, um Estado que, de certo modo, tenta corrigir distribuir a renda de uma maneira melhor, tenta criar bolsas como Bolsa Família ou assistência social, ou seja, ele trabalha com um Estado que tem um poder de intervenção nos limites do seu território muito maior. Esse Estado tinha essa dimensão muito maior quando ele foi presidente lá atrás do que hoje. Não é? Se nós olharmos a primeira vez em que ele foi eleito, faz 20 anos, há mais de 20 anos, não é? Nós vamos perceber que naquele momento, o mundo mudou. Né? O mundo que tinha começado a mudar. Ou seja, o Brasil que ele conhece, o mundo com o qual ele trabalha atualmente, não é o mesmo mundo do Lula 1 e do Lula 2. É o momento em que ele já está num novo patamar schumpeteriano. É isso que a Raíssa está levantando. Ele está num patamar mais schumpeteriano. Vejam bem, o patamar mais schumpeteriano é o patamar de um mundo que se globalizou. Na medida em que esse mundo se globalizou, nós temos aí uns probleminhas. Quais são os probleminhas? Para um país participar de uma economia globalizada, o direito dele tem de ser um direito aproximado com o direito posto nos outros países. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que não dá para vocês garantirem para cada país a sua soberania jurídica. Não é? Nós vamos começar a perceber uma concentração... Me dê um minutinho só, por favor. Estou tocando aqui a campainha. Vou colocar assim, Edson, pode deixar essa segunda pergunta. Eu já vou copiar e colar aqui. Volte, professor, por favor. Não, minha neta abriu a porta ali e se fechou lá para fora. Mas é o seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns números. Não é? E quero chamar a atenção para o fato de que o futuro do país, futuro do governo, atual governo, que tem 4 meses, e vocês viram que quando ele completou os primeiros 100 dias, as avaliações não foram tão boas. Não é? Eu já conversei pelo menos com um ministro do atual governo, que já me perguntou como é que estão as coisas, e com uma pessoa que no governo do PT, lá atrás, ocupou um cargo de secretaria executiva de ministério importante, que quer conversar comigo para discutir essas questões. Como é que fica esta visão que o PT teve, não é? Que é a visão de um Estado desenvolvimentista, uma visão que é fortemente alimentada por uma literatura sociológica baseada na teoria da dependência, lá atrás do ISEB, em 1960, com esse contexto, que é um contexto de globalização, que é um contexto de velocidade brutal nas transformações tecnológicas e, ao mesmo tempo, uma crise de soberania e o Estado tendo, num determinado momento, sido obrigado, não é, a uniformizar o seu direito interno com o direito interno de outros países, dentro da perspectiva de que, se nós padronizarmos juridicamente certas áreas do conhecimento jurídico, nós teremos uma economia globalizada com maior certeza jurídica. Direito financeiro, direito econômico, direito tributário, direito comercial, direito de sociedades anônimas, o direito do desenvolvimento tecnológico, o direito urbanístico, o direito do meio ambiente e coisas desse tipo. O que eu quero chamar a atenção de vocês para perceberem a importância dessa discussão que nós estamos travando, basicamente, é que em 1970, portanto, há 50 anos atrás, portanto, nós estávamos ali no auge vamos dizer, do ciclo pós-Segunda Guerra Mundial, que era o fim do ciclo da Segunda Guerra Mundial. Não é 1970, esse ciclo vai terminar em 74 com a crise do petróleo. Só para vocês terem uma ideia, o setor de telecomunicações, nos anos de 1970, ele girava uma tecnologia nova a cada 37 meses. Portanto, 3 anos e 1 mês. Não é? Ou seja, o que era novo na área de telecomunicações durava 3 anos e 1 mês. A partir de 3 anos e 2 meses, chegava um produto novo que colocava aquela, vamos dizer, geração de tecnologia como sucata. A indústria de base, não é? Equipamentos pesados, a nova tecnologia demorava para surgir, depois que saía a primeira tecnologia inovadora, 39 meses. Ou seja, mais de 3 anos e 3 meses. Nos bens de consumo, não é? Bens de consumo, 33 meses. Quase, portanto, 3 anos. E na área de serviços, 25 anos. Portanto, vejam, eu estou falando aí, Schumpeter falava, lá atrás, ele nasce em 1883 e morre em 1950.
Ele vai começar a perceber isso muito lentamente, ele morre já em 1950, não é? Mas ele não foi capaz de perceber esse encurtamento dessas trocas de ciclos. Não é? Vejam, eu tenho 37 meses em telecomunicações, 39 meses na indústria de base, bens de consumo 33 meses e serviços 25 meses. Em 2000, não é? Portanto, eu não estou falando em 2022, 2023. Em 2000, os números que eu disponho, eu não tenho os números atuais, os 2000, portanto, quando nós estamos nesse ciclo que se acabou agora em 2020, telecomunicações, que lá atrás, uma novidade inovadora que trazia uma nova tecnologia, ela durava 37 meses, agora vai durar em 2000 apenas 9 meses. Aquela na área de indústria de base, tecnologia inovadora, que durava 39 meses, ela só vai durar 19 meses. Aquela tecnologia na área de bens de consumo, que durava 33 meses, ela só vai durar, melhor dizendo, em 17 meses. Em serviços, ela durava 25 meses, agora ela vai durar apenas um ano, 12 meses. O que eu quero dizer é que quem é que vai investir numa empresa que não trabalha com desenvolvimento tecnológico? Diante desse risco do que hoje que eu produzo é inovador, pode ser sucata daqui a alguns meses, isso vai gerar uma crise brutal. Recentemente, eu dei um parecer para uma faculdade de Direito, uma importante faculdade de Direito do interior, muito respeitada faculdade de Direito do interior, porque ela é situada no coração do agronegócio e, simplesmente, o programa dela é um programa que foi reelaborado há 20 anos atrás e esse programa é inteiramente superado, porque, por mais que ela se concentre no agronegócio, hoje, o que eu estou querendo dizer é que o agronegócio gira com uma velocidade que o direito não é capaz de acompanhar. Os operadores de direito não são capazes de acompanhar. Que os professores de direito não são capazes de acompanhar. Que, quando eu falo dos operadores, que os nossos juízes não são capazes de acompanhar. Não é? Própria Fundação Getúlio Vargas, da qual eu participei ajudando, dando uma assessoria na criação dela, e indicando os professores, a primeira turma de professores da GV, 2/3 deles eram meus alunos de pós-graduação e pós-graduação, foram orientando os meus, não é? Muitos deles tiveram de ir para os Estados Unidos, voltaram para os Estados Unidos e agora estão redigindo um novo documento, que é o que acontecerá com a Fundação Getúlio Vargas nos próximos 20 anos. E é exatamente isso que eu estou tentando passar para vocês. Não é? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós estamos percebendo que vai haver necessidade, não sei se o governo Lula percebeu isso, mas alguns ministros dele já perceberam, alguns foram meus ex-alunos. Recentemente, conversei com um deles, que por acaso é meu querido amigo, e foi meu aluno de graduação e pós-graduação, e nós tocamos nisso, né? E ele é um ministro estratégico nessa área, já tocou nisso, eu já conversei com o Haddad um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos uma conversa de umas 4, 5 horas sobre algumas coisas nessa linha, estou falando em 2018, portanto, né? Quando ele desculpe, em 2019, quando já tinha perdido a campanha para presidente. Mas estávamos discutindo exatamente se um dia o PT voltar ao governo, como é que fica isso, não é? E ele me pediu exatamente, a gente conversava exatamente sobre isso. Portanto, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, num contexto em que nós temos uma velocidade brutal na transformação em sucata do que é moderno, ou seja, a quebra de paradigmas científicos é cada vez mais rápida, qual é o banco que vai querer financiar qual é o banco que vai querer fazer um empréstimo para o financiamento tecnológico de algo que vai durar 2 ou 3 anos? O banco simplesmente não quer entrar numa situação de risco. Muito da crise do sistema bancário decorreu exatamente disso. Quer dizer, o sistema financeiro percebeu que não faz sentido financiar a modernização tecnológica da indústria se essa modernização tecnológica da indústria não se der num prazo cada vez mais curto. O que é que eu quero dizer? Neste momento, os bancos não estão procurando implementar linhas de financiamento para a inovação científica em prazos que vão de 1 ano a 1 ano e meio. Não é? Abaixo de 2 anos, eles não estão emprestando. Por quê? Porque eles podem emprestar para 1 ano e meio, o sujeito demora para amadurecer, o tomador do empréstimo toma o empréstimo por 1 ano e meio, 2 anos, ele demora 1 ano e meio para, num determinado momento, criar um produto novo, uma tecnologia nova, só que quando ele lança aquele produto no mercado, aquele produto já foi superado por um outro produto ainda mais inovador. Portanto, ele não vai conseguir vender, ele não vai conseguir pagar o financiamento que o banco lhe deu. Quer dizer, ele quebra e ajuda a quebrar o banco. Não é? Vejam, então os bancos, nesse momento, estão trabalhando com uma lógica que é o máximo de segurança possível, o máximo de segurança no investimento e o retorno no menor prazo de tempo.
Ou seja, quanto mais rápido for o retorno e quanto mais seguro for o investimento, mais o banco tem a possibilidade de oferir lucros. Quer dizer, os bancos trabalham com a ideia de que a noção de tempo se acelerou e o empréstimo bancário para financiamento industrial, hoje, ele tem um prazo de tempo, um período de tempo relativamente curto. Não é? Se vocês olharem, a própria indústria bancária, o próprio setor bancário no Brasil, então, hoje, também foi fundido, de certo modo, ele desapareceu dentro da linha do que era lá atrás, em 1970. Em 1970, eu me lembro muito bem, nós tínhamos no Brasil 250 bancos. Hoje, se vocês olharem, nós vamos ter os bancos brasileiros mesmo, os dois, Itaú Unibanco e o Banco Bradesco. Não, o Safra não é um banco brasileiro, é um banco da colônia judaica. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a pergunta da Raíssa se coloca exatamente a partir dessa questão, que é a questão da noção de estratégia nacional e da questão da estratégia nacional e da questão do planejamento. Quer dizer, o planejamento demora tempo. O planejamento demora, não é, uma grande decisão a partir de uma vontade política. O planejamento pressupõe, não é, o mecanismo pressupõe um projeto de nação. Agora, o que é que nós queremos como projeto de nação? Esse projeto de nação é um projeto que é difícil num país tão desigual como o nosso, num país tão, vamos dizer, continental como o nosso, num país tão regionalmente desigual como o nosso, culturalmente desigual e socialmente desigual. A construção de uma vontade política como essa é algo que leva tempo. Ela pressupõe um sistema político, e o nosso sistema político está extraordinariamente pulverizado. O nosso sistema político está claramente incapaz de definir o que é um projeto de nação. Vejam o resultado das eleições. Nós não tivemos candidatos viáveis na área de centro-esquerda e na área da centro-direita. O que nós tivemos, na realidade, foi um plebiscito. Quem queria mais irresponsabilidade e golpe ou autocracia, ou quem queria preservar a democracia e, portanto, aí algum grau de igualdade social. Veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Desenvolver uma estratégia nacional é algo lento. Para desenvolver uma estratégia nacional, eu preciso claramente do quê? Eu preciso, não é, de planejamento. Planejamento demora tempo. Como é que eu posso? Um Estado-nação como o Brasil, pode, num determinado momento, trabalhar com uma estratégia de planejamento para os 4 anos do próximo governo. Se nós não sabemos se nos 4 anos do próximo governo teremos mais uma outra pandemia, se nós não sabemos como vai ficar a situação da Ucrânia com a União Soviética, como vai ficar a situação com a Rússia, como vai ficar a saída da pandemia, o fato de ter sido suspensa a emergência da pandemia, não quer dizer que a pandemia não vai continuar existindo. E, nesse momento, nós estamos discutindo não mais a geopolítica apenas, não mais a geoeconomia, mas estamos discutindo também a geopolítica. Ou seja, as cadeias globais de valor, que, de certo modo, valorizaram muito investimentos na área de bens intermediários na China, e quando veio a pandemia, os chineses não exportaram o que tinham prometido exportar, porque consumiram máscaras e equipamentos médico-hospitalares para a sua própria população. Isso gerou uma crise na saúde pública na Europa e nos Estados Unidos, e inclusive no Brasil. Vejam, o que está acontecendo hoje com o nearshoring ou com o friendshoring. A ideia de vocês eliminarem, num certo momento, parte dos investimentos feitos, que eram muito baratos, os custos de produção na Ásia, no leste europeu, notadamente na China e no Vietnã, e trazendo para a Europa, para o leste europeu, ou trazendo para a América Central. Vejam, isso vai demorar algum tempo. Como é que os estados vão produzir uma vontade politicamente interna para, de certo modo, atraírem essas empresas que querem investir nesses estados, mas querem investir com compensações? Portanto, o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo um momento estruturalmente complicado. O momento estruturalmente complicado é um momento em que o que nós chamamos de Estado não consegue operar sob a forma daquele Estado que vocês aprenderam em Teoria Geral do Estado. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Eu estou dando aula na USP esse ano para o 2º ano, e o 2º ano tem Direito Constitucional. Nos professores de Constituição, e é um curso que segue o curso de Direito do Estado. Uma turma fez Direito do Estado, está fazendo Direito Constitucional com professores que têm a visão que eu tenho. Outra turma está fazendo Direito do Estado, Direito Constitucional com a visão passada. Os alunos da visão passada não estão conseguindo acompanhar as palestras que eles tiveram na abertura do ano, que foram com professores, alguns da Fundação Getúlio Vargas. Eles não são capazes de perceber isso que eu estou discutindo com vocês. Como é que fica o Estado, aquele Estado de tripartite, dividido em 3 poderes, como é que fica aquele Estado, que é um Estado que foi construído no começo do século XX,
num contexto em que nós temos uma economia mundial cada vez mais globalizada, novas organizações multilaterais produzindo direito, novos tipos de direito que não estão na tradição franco-românica, que é a tradição do direito brasileiro, e que estão na tradição do direito anglo-saxônico. Por que estão na tradição do direito anglo-saxônico? Por uma questão muito simples, não é? Quem tem, não é, a capacidade de controlar os investimentos no mundo são países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, são países que, por poderem controlar os investimentos da economia do mundo, quem tem a capacidade de moeda vai impor a sua capacidade de direito, a sua capacidade de operação jurídica. Quem tem o controle da economia quer se proteger juridicamente a partir dos valores que ele considera mais, vamos dizer, modernos e eficientes. Então, nesse momento, nós estamos verificando exatamente isso. A Raíssa levanta a questão do planejamento. E aí ela levanta uma questão complexa. É possível a gente falar em planejamento econômico, que demora 3, 4, 5 anos para ser formulado, né? E, ao mesmo tempo, tem uma meta de 4 anos, tem objetivos para os próximos 4 anos, ou seja, muitas vezes, lá no passado, eu acompanhei muito isso profissionalmente, a minha tese de doutorado é sobre planejamento, eu escrevi sobre planejamento na ditadura e trabalhei muito acompanhando o Geisel, com o ministro Mário Henrique Simonsen e o Carlos Geraldo Langoni. Antes do Geisel ser eleito, ele presidia a Petrobras, ele desenvolveu um grupo de trabalho que desenvolveu um projeto que é o segundo PND. E quando ele assume a presidência, imediatamente ele joga o segundo PND, que é válida de 74 a 1980. Não é? Ele trabalhou, portanto, o segundo PND demorou de 3 a 4 anos para ser formulado e 7 anos para ser implementado e executado. Não é? Professor? Demorou quase 10 anos. Professor? Desculpe novamente interrompê-lo, porque eu sei que quando a gente levanta a mãozinha fica complicado de ver aqui. Peço até desculpa porque tem alguém inscrito para falar também antes de mim, mas só para não perder a linha de raciocínio aqui das questões. E exatamente, professor, desculpe interromper realmente, mas isso que você, essa condução, sua linha de raciocínio, vai casar exatamente com o que a gente vai perguntar agora. Né? Exatamente essa questão dos PNDs e dessa influência do militarismo no segundo PND, que é uma coisa que eu sei que ele é muito caro em termos de reflexão, de análise. Eu gostaria que, ao final dessa sua explanação, o senhor respondesse se nós, na sua visão, ainda sofremos reflexos no direito desse Estado intervencionista brasileiro. Obrigada, professor. Olha, se vocês só me permitirem fazer uma conclusão, eu já respondo. Com certeza, professor. O que eu estou querendo dizer é que certas categorias com as quais nós aprendemos a pensar o direito, que são aquelas categorias de introdução ao estudo do direito, por exemplo, acho que todos vocês ouviram falar de Kelsen, não é? Todos vocês ouviram falar dos contratualistas. Tudo isso, de certo modo, hoje é importantíssimo. É a minha área de formação. Mas tudo isso está sendo suplantado por uma série de questões absolutamente novas, não é? Não é como nós vamos ter um direito, como nós vamos ter mecanismos judiciais, mecanismos capazes de acompanhar judicialmente no Estado de Direito algo que discute uma patente tecnológica que nós sabemos que ela vai virar sucata 2 dias depois ou 2 anos depois. Não é? Isso torna, não é, a separação dos poderes num judiciário tradicional como é o brasileiro, onde os juízes não têm formação econômica, isso torna absolutamente trágico. Isso vai abrir caminho para quê? Vai abrir caminho para a lex mercatória, vai abrir caminho para a arbitragem, vai abrir caminho para uma nova normatividade não estatal, uma nova normatividade mais negocial no âmbito do mundo empresarial. Não é? Então, essa é a questão que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Nesse momento, o que nós estamos percebendo é uma crise do ensino jurídico. Só para vocês terem uma ideia, esse ano, no segundo semestre, o Tribunal de Justiça me pediu para falar com eles a porta fechada e discutir essas questões. Como é que se pode formar numa escola de magistratura um magistrado que tem primeira instância, segunda, terceira instância, em que tem lá um tempo médio, vamos imaginar, de 8 anos para o processo entrar na primeira instância e sair na terceira, eu estou sendo bonzinho com 8 anos. Não é? E, de repente, o objeto que o juiz de primeira instância vai ter de discutir é uma questão tecnológica do momento. Quer dizer, quando essa questão sair do primeiro grau e subir para o segundo grau, para o TJ, simplesmente ela já não é mais um problema jurídico, é um problema de sucata tecnológica. Não é? São estas questões. Aí, se você pode responder essa pergunta que você me fez novamente? Isso, professor. Ai, desculpa eu ter quebrado seu raciocínio, mas é porque eu estava vendo que estava se endereçando a isso, eu não queria perder a oportunidade de remarcar a pergunta. Ainda sofremos reflexos no direito do Estado intervencionista brasileiro? Claro. Se você perceber, essa é uma das questões que está se colocando. Eu não quero fazer uma análise conjuntural do que está acontecendo no país, mas
se vocês me permitirem, eu durante muito tempo fiz análise de conjuntura política, análise de risco político e coisas do gênero, inclusive para empresas e até mesmo para escritórios de advocacia, tenho feito palestras para escritórios de advocacia. O que eu estou querendo dizer é que, na visão de mundo do grupo mais próximo do Lula e do PT, a visão que eles têm de Estado é uma visão contrária à globalização. A visão que eles têm é uma visão de crítica à globalização. Portanto, a visão de mundo deles é uma visão de mundo que trabalha com um Estado que impõe. Não é? Vejam, quando eles trabalham com a noção de crise social, vejam bem, eles vão dizer, quando eles têm uma crise social pela frente, eles sabem que se houver uma política de teto de gastos, essa política de teto de gastos vai segurar o dinheiro que eles teriam para que eles pudessem financiar políticas sociais. Não é? Agora, ao mesmo tempo, não percebem ou não querem perceber, eles dizem que cortar gastos para garantir o teto é irresponsabilidade quando não cuidamos da sociedade. Agora, tem o outro lado, não é? Isso tem um paradoxo aí no meio. Se não cortar gasto, não segura a inflação. Não segurando a inflação, você ou não segura a governabilidade, ou você não traz empresa para vir para o Brasil, ou você não tem um bom funcionamento da economia, você tem desemprego. Você tem, inclusive, a classe média fugindo para dólar ou para ativos. Não é? Ela vai se monetizar comprando dólar ou comprando algo que ela possa se preservar contra a desvalorização. Veja o que está acontecendo na Argentina. Não é? Então, veja o que está acontecendo no Banco do Brasil. Portanto, a pergunta também é uma pergunta muito bem feita. A cabeça do PT, a lógica do PT, é uma cabeça de um Estado social-democrata, é uma cabeça de um Estado planejador. Quando vocês olham os principais economistas que assessoraram o Lula lá atrás, esses economistas eram fundamentalmente economistas que tinham, no primeiro momento, economistas que tinham sido formados pela Unicamp com esse viés, que é um viés de um Estado mais intervencionista. E, embora ele tenha trazido o Haddad para o Ministério da Fazenda, Lula teve, durante a campanha, um economista, que é um economista chamado Guilherme de Mello, que é da Unicamp, que trabalhou com essa visão, que trabalha com essa visão lá atrás, que é a visão do Estado intervencionista. Já faz uns 6 meses, um pouquinho menos, 4 meses, eu tive uma longa conversa com o ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira, e ele me chamava a atenção exatamente para essa questão. Quer dizer, se ganhasse o PT, não é? Foi um pouquinho antes da eleição do segundo turno, ele me disse, se ganhar o PT, eles vão trazer claramente uma visão de mundo mais, vamos dizer, em que Estado-nação é mais forte. E o problema é saber como é que eles vão se portar internamente quando eles vão sofrer uma série de pressões de natureza externa. Veja um dado interessante, que é algo que pode ser repensado. Essa questão, não sei se vocês já ouviram falar do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, quando vários professores da USP foram caçados, Fernando Henrique, Beto Prado, Gianotti, Lúcia Prado e outros, para sobreviver, muitos foram exilados, mas para sobreviver aqui, a Fundação Ford deu uma dotação e eles criaram o SEBRAP. E o SEBRAP foi um núcleo de, vamos dizer, de pensamento à esquerda. Mas depois o SEBRAP quebrou. O SEBRAP rachou, melhor dizendo. Fernando Henrique foi fazer política, ficou no PSDB, num partido de centro-esquerda, ele se aproximou do centro, e o pessoal do SEBRAP, que não queria ser confundido com o Fernando Henrique, foi criar o SEDEC, com o pessoal mais à esquerda, Centro de Estudos e Desenvolvimento Contemporâneo, alguma coisa assim. Não é? Agora, o que nós temos ali é que foi uma ruptura entre um homem que pensou na carreira acadêmica o planejamento, um homem que pensou na carreira acadêmica o Estado, um homem que pensou na carreira acadêmica as estratégias nacionais, um homem que lançou um livro chamado Democracia e Autoritarismo, que discute essas questões que eu estou levantando, e, de outro lado, vocês vão ter o pessoal que vai fazer oposição ao Fernando Henrique, que é o pessoal da Unicamp, não é? Que é o pessoal da Unicamp. Agora, o que vai acontecer lá atrás é algo interessante. O Fernando Henrique, quando trabalha com teto de gastos, quando trabalha com uma enorme política de natureza fiscal, quando trabalha com uma reforma do Estado, quando privatiza as empresas públicas, tá? E o PT fazendo oposição, o PT não queria, em hipótese alguma, que ele privatizasse as estatais. Não é? E vejam que agora o presidente Lula recuou nas estatais que ele tem de fazer na área de siderurgia brasileira da Siderbras. Vejam, lá atrás, o Fernando Henrique pagou um preço imenso que custou o seu desgaste. Ele é eleito em cima do Lula no segundo mandato, mas com uma votação menor, e já no segundo mandato ele tem de fazer alianças com partidos centristas, esse centrão, não, raio desse centrão, ele tem de fazer grandes alianças, e ele vai se desmoralizando à medida em que ele faz essas alianças. Agora, chama muita atenção de vocês. Quando ganha o Lula,
vocês vão perceber um dado interessante. O Lula, no primeiro momento, fala em herança maldita. Mas quando ele nomeia para o Ministério da Fazenda, para o Ministério da Fazenda, o Palocci, quando ele nomeia o presidente mundial do Bank Boston para o Banco Central, que é o Henrique Meirelles, e quando ele leva o Marcos Lisboa para a Secretaria de Política Econômica, e quando ele tem uma interação, a assessoria dele tem uma interação com o Instituto Casa das Garças, o que é que nós vimos naquele momento? A imprensa demorou muito para perceber isso. Casa das Garças é uma entidade, é uma ONG formada por grandes economistas brasileiros. São jovens, muitos são jovens, alguns têm 60 anos, alguns têm 50, tem gente já com seus 70. Mas são economistas que se pós-doutoraram nos Estados Unidos, em universidades liberais ou conservadoras, e que ocuparam cargos na diretoria do Banco Central, que ocuparam cargos de presidente do Banco Central, foram diretores de grandes bancos, ganharam muito dinheiro, e começaram a tentar melhorar a qualidade do debate econômico, do debate financeiro no Brasil. Começaram doando, são muito ricos, começaram doando dinheiro para o Instituto Casa das Garças, que hoje promove seminários fechados e cria bolsas para fazer com que economistas brilhantes, quando concluem um curso de graduação, façam um PhD nos Estados Unidos ou na Europa. Né? Recentemente, eu estava com Covid, inclusive, eu dei uma palestra para eles virtualmente, para o Instituto Casa das Garças. Basicamente, o Instituto Casa das Garças foi o interlocutor na montagem do Lula no primeiro mandato dele. E no primeiro mandato dele, o que é que aconteceu? O Lula, para efeitos de discurso jurídico, falava em herança maldita. Mas, muito inteligentemente, o Lula tinha percebido o quê? Que o Fernando Henrique tinha gasto, não é? Tinha tido um ônus político, tinha perdido o seu capital político, tal descontentamento da população com aquela política. Só que aquela política estava começando a dar resultados. Portanto, o Lula percebeu, eu vou tocar o violino com a esquerda, mas a partitura vai ficar à direita. Ou seja, eu vou colocar um grupo que vai manter aquela linha e eu vou fazer o discurso, eu vou tirar o discurso do PSDB, porque eu vou manter a política deles. Ele manteve essa política, o Lula manteve essa política até a crise financeira, até a quebra do Lehman Brothers de 2008. E isso fez com que o Lula ganhasse, o governo Lula ganhasse uma avaliação internacional brilhante, não é? Considerado um governo brilhante, e isso permitiu que em 2007, antes da crise financeira, o governo brasileiro, o governo do Lula, no seu segundo mandato, conseguisse levar o Brasil ao grau de investimento, ao investment grade, ou seja, ele sai nas agências de classificação de risco, as agências de rating, do segundo time do mundo e entra no primeiro time das finanças como um país sério, um país democrático, um país em condição de pagar suas dívidas e, portanto, um país em condições de contrair novas dívidas a juros mais baixos para poder financiar o seu crescimento. Vejam, o que é que vocês tiveram lá atrás? Lá atrás vocês tiveram uma linha de crescimento econômico, sendo que vocês tiveram 2 mandatos de Fernando Henrique, cujo discurso caminhava numa linha, e 1 mandato e meio, 2 mandatos do Lula, cujo discurso caminhava noutra linha, mas as práticas eram as mesmas. Vejam o que vai dizer quando o SEBRAP vai fazer 50 anos, ao preparar essa exposição, essa entrevista com a Raíssa. Vejam o que o Francisco de Oliveira, o sociólogo de Oliveira, que foi considerado o sociólogo mais à esquerda do SEBRAP, ele foi diretor da SUDENE no tempo do Celso Furtado, foi professor da FAO, foi professor do Departamento de Sociologia, foi um homem da esquerda, em que ele vai dizer, não é? Eu vou ler aqui para vocês algo que é interessante, quando ele escreve um artigo, o depoimento dele, dado aos 50 anos em que o SEBRAP, de aniversário, meio século de aniversário. Ele vai dizer basicamente o seguinte, não é? O governo Fernando Henrique marcou uma inflexão importante na história da sociedade brasileira. E é por isso que, no futuro, ele vai ser reconhecido como marcador da história. E do Lula, não. Vejam, eu estou falando de um sociólogo do PT, de um sociólogo que ajudou a criar o PSOL, de um sociólogo que era lulista, de um sociólogo que tinha acesso ao Lula, não é? No depoimento que ele dá, como intelectual, não como petista, ele vai dizer, o Fernando Henrique marcou, o Lula não marcou. Porque o Lula foi inteligente, mas ele manteve o seu discurso. Mas adotou a política do herdeiro, do antecessor. Não é? Ele vai dizer, o governo do Lula é pior do que o Fernando Henrique. O governo do Lula, politicamente falando, é uma regressão, porque os valores que ele está adotando por baixo do pano são valores neoliberais, ou são valores liberais. Não é? Por mais que ele faça um discurso de palanque contra. E aí ele vai dizer, o governo do Fernando Henrique foi uma virada à direita, e o governo do Lula é uma regressão política, porque ele bloqueou a contestação. É uma regressão porque ele transformou os trabalhadores brasileiros em sócios do êxito desse capitalismo financeiro, quando manteve a política do Fernando Henrique. Estou tentando trabalhar isso no meu novo projeto de pesquisa na USP, que é sobre hegemonia às avessas.
Você dá a liderança moral aos trabalhadores e retira o conflito. Então, isso vai dar no conformismo, isso vai dar no que já deu. Nós temos aqui um governo Lula regressivo em todos os sentidos, porque soldou os interesses de uma burocracia sindical aos interesses do capital financeiro. Esse nó é difícil de desatar. E se você for ver, o portfólio dos principais fundos de pensão do Brasil é de títulos da dívida pública brasileira. Ou seja, os sindicatos que trabalharam, principalmente os sindicatos que trabalharam com fundações de previdência nas empresas estatais, como é o caso da Previ, por exemplo, estão financiando o crescimento das empresas brasileiras inseridas na economia globalizada, que trabalham com forte processo de robotização, o que gera, na outra ponta da linha, desemprego do trabalhador, desemprego estrutural do trabalho. Ou seja, essas empresas ganham mais dinheiro, mas às custas do desemprego do trabalhador tradicional, que não tem condições de operar uma tecnologia cada vez mais sofisticada. Nós não temos sistemas econômicos, sistemas educacionais capazes de requalificar toda a população. E daí, portanto, ele vai terminar o depoimento dele dizendo o seguinte: nas declarações de rendimento e de imposto de renda dos candidatos em 2006, quer dizer, Lula e Alckmin, basicamente, o que é que vocês percebem, não é? Qual era o principal item do patrimônio? Era a aplicação financeira. Todos os candidatos no primeiro turno tinham mais aplicações financeiras do que imóveis, com exceção, eu não me lembro quem era, tem um candidato que eu não me lembro, mas era um candidato alternativo. Quer dizer, você preside um país de cuja dívida você depende para a sua renda financeira. Os trabalhadores elegeram Lula, diz ele, não é? Poderiam ter eleito Lula, ele morreu antes da vitória do Lula. Mas o que ele está dizendo é: os trabalhadores elegeram um Lula que vai ser, num determinado momento, pressionado a ter de manter uma linha financeira, uma linha que vai valorizar a política financeira, e essa linha que vai valorizar a política financeira é uma linha contraditória, porque a Previ vai ter de investir em, vamos dizer, empresas cujo target não necessariamente é um target que vai gerar o bem-estar, por exemplo, daqueles que colocaram sua poupança na própria Previ. Ou seja, por isso é que vocês estão percebendo um dado interessante. Qual é o dado interessante? De um lado, a classe média não quer nem ouvir falar em aumento da carga tributária. Portanto, não é? E vocês têm, por outro lado, um centrão. Se vocês olharem, vocês vão ter, não é? O Lula não tem mais uma maioria. Nós temos uma outra coisa que eu também não mencionei. Basicamente, nós não temos mais aquilo que a ciência política chama de partidos âncora. Antes nós tínhamos dois partidos âncora, o PSDB e o PT. Disputaram a presidência em 94, disputaram a presidência em 98, disputaram a presidência em 2002, disputaram em 2006, disputaram a presidência em 2010, disputaram a presidência em 2012, 2014, disputaram em 2018 e não disputaram em 2022. Com isso, o que é que vocês têm? Não é? Nós não temos mais partidos âncora. Nós temos hoje o quê? 4 blocos partidários. Portanto, o presidencialismo de coalizão ficou ainda mais difícil. Hoje nós temos, fundamentalmente, 4 blocos. O bloco tradicional do PT, PCdoB, PV e PDT, o bloco da direita extrema do Bolsonaro, que é o PL, e 2 blocos intermediários de centrão, o MDB, o PSDB e o Republicanos de um lado, o PP, União Brasil e o PSB de outro lado. Não é? O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu estou querendo mostrar para vocês é que, para aprovar uma reforma tributária que garanta esse novo arcabouço que o Lula vai ter de fazer, é preciso que ele tenha uma vitória num âmbito de um Congresso onde ele não tem maioria. E, nesse momento, a coisa não é mais dar um carguinho aqui, dar um carguinho ali. Nesse momento, são 4 blocos. Não é? E, nesses 4 blocos, as exigências tendem a ser a cada vez maiores. Não é? Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar para dizer a vocês por que o Lula, de repente, começou a falar em política monetária e não está falando em política fiscal. Política fiscal significa aumentar a carga tributária da classe média e dos mais ricos. Política fiscal significa eleição. Política fiscal divide o Congresso. Política fiscal joga a classe média contra o governo. E eles sabem que, não tendo a maioria, pelo contrário, ele está numa posição ainda muito minoritária e não está indo bem. Ele mesmo disse isso no discurso na semana passada, criticando sutilmente o Alexandre Padilha, que a articulação do Congresso está fraca. Por que é que ele está criticando agora o presidente do Banco Central? Porque lá atrás, não é? Temer percebeu isso e o próprio Fernando Henrique percebeu isso. O que é que eles perceberam? Eles perceberam que, para fazer uma reforma no Brasil, nós teríamos de levar essa reforma a ficar longe do Congresso. Por isso é que Fernando Henrique falava numa reforma monetária. É por isso que Fernando Henrique trabalhou com uma política, né, de imposição de teto, que era uma política monetária, era uma política de comer a crise fiscal, num primeiro momento trabalhando com a questão de natureza monetária.
É esta a razão pela qual o Lula vem, num determinado momento, discretamente trombando com o presidente do Banco Central, porque na hora em que ele colocar um homem de confiança dele no Banco Central, ele consegue fazer alguma reforma que agrade ao mercado via Banco Central, via monetária. Não sei se está difícil para vocês. Eu quero dizer que ele não tem condições de aprovar uma reforma tributária. Se aprovar uma reforma tributária, ela será uma reforma meia-boca. Essa reforma meia-boca vai ter um desgaste para ele. Ele sabe claramente que vai ter uma eleição difícil para frente. Apesar da idade, ele é candidato. Mas, fora isso, ele é devedor de favores, não é? A Simone Tebet, que é uma candidata que pode se articular, ao próprio Alckmin, que pode se articular, ao Bolsonaro, que ainda pode se articular, não está totalmente fora do jogo. Não é? Portanto, ele vai ter uma situação de chegada difícil. Não é? Então, isso explica um pouco o que está acontecendo no Brasil. É muito interessante as perguntas que a Raíssa fez, porque elas nos permitem olhar, não é, estruturalmente o que é a dificuldade que o Lula tem para governar. Quer dizer, ele ganhou uma frente ampla. Ele tem uma visão de mundo que é mais pró-Estado do que pró-mercado. Não vou dizer que ele é estatizante. Ele tem uma visão de mundo vamos dizer, das antigas autarquias, não das agências reguladoras. Não é? Mas ele sabe a importância das agências reguladoras. Mas, por mais lógica que seja a visão de mundo dele, por mais coerente que seja a visão de mundo dele, neste momento, as condições internacionais são mais fortes em matéria de pressão interna do que a vontade da própria sociedade brasileira. É verdade, professor. Ele está em cima de um fio de navalha. Professor, desculpe interromper novamente, mas... Deve interromper. É que, novamente, a gente está fazendo essa linha, né, de raciocínio que vai convergindo para a próxima pergunta, que inclusive tem a ver com alguns dos comentários, das reações que a gente está tendo aqui no chat e entre os participantes. Como, na sua visão, o modelo liberal de direito e de Estado pode se adequar à democracia? Essa pergunta é de milhões, professor. É uma pergunta de milhões, mas é uma pergunta que não é difícil de ser respondida. O liberalismo implica, vamos dizer, livre mercado. Agora, você tem que fazer uma distinção entre o que é esse liberalismo, do ponto de vista da sua responsabilidade, e o que é esse liberalismo do ponto de vista desse mundo em que você tem o lucro fácil do mercado financeiro, quer dizer, o lucro da especulação, o lucro das operações economicamente estruturadas, o lucro da manipulação dos mercados de capitais. Não é? Se você olhar, você vai perceber que você tem uma tradição no liberalismo lá atrás, e começa com Rousseau, um pouquinho antes de Rousseau, e vem bater aqui em John Rawls, nos anos 70, nos anos 80, com a teoria da justiça, em que é um liberal que tem uma claríssima noção de que você não consegue ter apenas e tão somente um liberalismo político se você tiver um alto nível de desigualdade. Não é? Se você tiver um alto nível de desigualdade, você tem a captura dos setores desvalidos e, portanto, você não tem uma democracia. O que você tem é um pretexto de democracia, que é uma forma ilegítima de dominação autoritária de grupos sociais sobre grupos que não têm capacidade de articulação. Portanto, você tem aí, principalmente no liberalismo americano, no liberalismo de John Rawls, no liberalismo que você tem do Partido Democrata, que você teve com Clinton, que você teve com Biden, que você teve com Obama, que você teve com o Kennedy, você tem aí a ideia dos direitos sociais. É um liberalismo que trabalha com a noção dos direitos sociais. Não é? E você tem um neoliberalismo. O neoliberalismo é o liberalismo que vem com Reagan, é o liberalismo que vem com Thatcher, é o liberalismo que vem com a crise do capitalismo social-democrata, que é o capitalismo da Segunda Guerra. Esse capitalismo da Segunda Guerra inteiramente se colocou em cima, para crescer, do setor automotriz. Ele partiu da ideia de que ele cresceria economicamente, portanto, ele empregaria os soldados que foram para a guerra e as novas gerações europeias, americanas e até japonesas, com a indústria automobilística. O que é que acontece? O modelo deu certo. Cresceu a economia nos anos 50, cresceu a economia nos anos 60, cresceu a economia nos anos 70. O John Kenneth Galbraith chamava aquilo de a sociedade afluente, não é? Tal a crescimento do produto interno bruto. Agora, a opção pelo setor automontador foi porque o preço do petróleo era barato. Quando os países árabes, não é, dão o choque do petróleo, percebem que o crescimento do capitalismo do pós-guerra no Ocidente vinha consumindo cada vez mais petróleo árabe. E o petróleo árabe, o petróleo é um recurso natural não renovável. E, portanto, quanto mais os Estados Unidos comprassem petróleo, mais rapidamente esgotariam as jazidas de petróleo dos países árabes. O que é que eles fazem? Eles seguram, eles querem se reinventar economicamente e, com isso, eles aumentam o preço do barril e diminuem a oferta.
Não foi por acaso que a Copa do Mundo foi no Catar em 2022. Ela já faz parte daquele projeto de 1974, 78, de redimensionar a economia árabe para uma economia de serviços. Não é? Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer que, naquele momento, entrou em crise a noção de social-democracia. Entrou em crise a noção de Estado keynesiano. Entrou em crise, não é? A noção, vamos dizer, a pregação de um liberalismo que fosse político, mas que caminhasse também na linha de uma Rerum Novarum, que a Igreja, lá atrás, com Leão XIII, em 1893, desenvolveu. O que era? Era a ideia de que o capitalismo não poderia jamais deixar de lado a premissa da solidariedade. Não é? Quando vocês têm a crise do petróleo, a queda, não é, daquele modelo de social-democracia é também a queda, vamos dizer, do liberalismo político, do liberalismo político conjugado com o liberalismo econômico. Vai surgir o que nós chamamos de neoliberalismo. Vence aquele que for mais inteligente, vence aquele que for economicamente mais sagaz, vence aquele que, de certo modo, for o mais inovador. Não tem essa história do Estado garantir o mais fraco, cada cidadão tem de se defender, cada cidadão tem de ser vencedor na vida social, não temos de ficar lidando com os derrotados. E, a partir daí, você tem, fundamentalmente, uma espécie de uma visão de mundo liberal darwinista, não é? Em que você vai abandonando os mais pobres, e vamos dizer que no governo do Bolsonaro, principalmente com as medidas provisórias, as emendas constitucionais do Camisa Verde e Amarela, e as primeiras medidas que o Paulo Guedes fez, elas eram flagrantemente darwinistas. Não é? Elas agrediam brutalmente a ideia de direitos sociais, a ideia de direitos mínimos elementares garantidos pela Constituição. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é que, quando nós lidamos com essa noção de democracia do ponto de vista de que ela implica algum custo, o que significa esse custo? Não é? Pela democracia, nós tivemos algo que foi, por exemplo, o direito do trabalho, o direito à sindicalização, o direito à greve, o direito ao 13º, um direito à trabalhadora de ter 4 meses, e agora são 4 meses, de licença maternidade. Para a empresa, tudo isso custa dinheiro. Ou seja, quanto mais a democracia é efetivamente democrática, não é? Mais os custos sociais tendem a aumentar, porque a população de baixa renda, sendo maioria, se a democracia for uma democracia séria, ela vai eleger os seus representantes, e seus representantes vão começar a tomar a dívida social, a resgatar aquela dívida social por meio de novos direitos sociais. Portanto, quanto maior é a ofensiva dos direitos sociais, mais despesa, mais custo isso é para as empresas. Foi exatamente para fugir disso que muitas empresas americanas, muitas empresas europeias foram buscar o leste europeu. Foram buscar o leste europeu e ganharam rios de dinheiro, porque o leste europeu vocês não tinham direitos sociais, vocês não tinham direito do trabalho, vocês não tinham o custo, vamos dizer, da carteira de trabalho, e, portanto, eles poderiam transformar a parte de suprimento nos países asiáticos num custo muito baixo, com trabalho quase escravo, para não dizer semi-escravizado. Não é? Um trabalho quase escravo, para não dizer semi-escravizado. Isso durou até a crise da pandemia. Por que durou até a crise da pandemia? Porque, se vocês olharem, esses bens intermediários não foram exportados no primeiro ano de 2020, porque a China não tinha condições de fazê-lo. Não é? E, com isso, o que é que vocês viram? Uma enorme crise no mundo ocidental, em que aí algumas pessoas levantaram, alguns economistas, será que a globalização acabou? E outros disseram, não, se nós tirarmos nas cadeias globais de valor vamos deixar lá, porque o trabalho vai continuar passando a crise, o trabalho barato vai continuar barato lá. Mas vamos trabalhar com essa política de nearshoring, com essa política de friendshoring. Vamos criar algumas fábricas, vamos admitir gastar um pouquinho mais, criando algumas fábricas na região da Guatemala, na região da Nicarágua, na região ali da América Central, ou ali na região da República Tcheca, no leste europeu, naqueles países que pertenceram à antiga União Soviética, mas que estão mais do lado da Áustria e da Alemanha do que do lado da União Soviética. Esse é o debate que está se travando hoje. Quer dizer, as perguntas que vocês estão me fazendo são perguntas para as quais eu só tenho respostas sob a forma de dúvidas. Eu só tenho respostas sob a forma de novas perguntas. Quer dizer, ou seja, são cenários que nós temos de imaginar. São cenários que nós temos de ver. Eu, em 2021, dezembro de 2021, mais ou menos no dia 21 de dezembro, véspera do Natal, o diretor o superintendente da área de comunicação da USP me pediu um artigo para o dia 1º de janeiro. Eu falei, ninguém vai ler nada do Jornal da USP em 1º de janeiro. Eu falei, tem uma boa leitura, mas a gente vai manter no ar durante 6 dias. E teve uma quantidade de gente que leu, eu nunca imaginei que o Jornal da USP tivesse gente que lesse no dia 1º de janeiro. Foi até o dia de Reis. E era um artigo em que eles me diziam,
Como é que você vê o governo Lula 3? Eu me lembro que esse artigo foi um artigo de meia página, bastante grande. O artigo dizia basicamente o seguinte: primeiro, o mundo de 20 anos atrás era um mundo em que nós estávamos saindo do capitalismo social-democrata, o chamado capitalismo organizado, capitalismo que se desorganizou pela crise do petróleo, e caindo a social-democracia, entrando numa crise e subindo o liberalismo de mercado. Portanto, nós estávamos descendo lá atrás, não é, na social-democracia e ascendendo no neoliberalismo extremamente darwinista. Esse era o mundo no qual o Lula foi eleito. Esse é um mundo que não é o mundo que ele vai encontrar, disse eu, no artigo que saiu em 2022. Não é um mundo que ele vai encontrar hoje. O mundo que ele vai encontrar hoje é muito diferente de 20 anos atrás. E nesse mundo que ele vai encontrar hoje, as premissas do PT, as premissas ideológicas do PT, não necessariamente serão mudadas. Mas elas estarão historicamente desatualizadas. E aí, como é que isso vai ficar? Não é? Isso vai ficar de que modo? Não é? Eu não sei se o parlamento vai ser capaz de permitir, de expressar essa incoerência que eu estou chamando a atenção. E hoje, olhando, um ano depois, não é? Eu diria que o parlamento, esses blocos todos, a esquerda, o Lula perdeu a eleição no parlamento, não é? E se ele não trabalhar com aquele fisiologismo do presidencialismo de coalizão, ele terá sérios problemas. Mas para trabalhar com aquele presidencialismo de coalizão, ele terá agora de entregar para o Centrão, para esses dois blocos partidários, não é? Muito mais do que ele está disposto a integrar. Ele terá de fazer algo que ele fez em 2005, na altura do Petrolão, quando ele sofreu um processo de impeachment, foi quando aquele deputado do Rio de Janeiro partiu para cima dele e foi obrigado o Machado, qual é o nome dele? O que foi preso, o deputado que está preso. Mas quando ele foi obrigado a tirar o chefe da Casa Civil, que era o Dirceu, e foi obrigado, para tentar evitar o impeachment, ele não teve outra alternativa senão trazer o pessoal do Brizola para o Ministério, trazer o pessoal do Maluf para o Ministério. E, nesse momento, nós estamos percebendo que ele está quase que obrigado a trazer, não terá condição de governabilidade se ele não ampliar esse presidencialismo de coalizão. Qual é o problema que ele tem? Lá atrás ainda ele tinha dois partidos âncora. Quer dizer, havia, na montagem da coalizão, havia um grupo e um outro grupo que se rivalizavam. Agora vocês têm 4 grupos. Um de oposição que pode rachar, que é da extrema-direita, pode trair o Bolsonaro. Né? Esse grupo não vai ter medo, não vai ter valor moral se for para trair o Bolsonaro, se tiver vantagem. Os outros só querem vantagem, os outros 2 grupos. E o grupo do PT, do PSDB, do PCdoB e do PV, esse grupo é um grupo muito pequeno em relação aos 2 grupos do Centrão. Portanto, a governabilidade dele não é bem. Por isso é que, num determinado momento, ele está viajando quase compulsivamente, aos 78 anos, tentando trazer para dentro do país a política externa dentro de uma estratégia bastante inteligente. Ele pode não ter instrução, mas ele tem muita inteligência para tentar evitar um debate, esse debate de radicalização entre extrema-direita e extrema-esquerda, entre o lulismo e o bolsonarismo e coisas desse tipo. Quer dizer, a estratégia dele é, já que eu não consigo ter um partido de centro-esquerda, já que eu não consigo ter um partido de centro-direita, já que eu não tenho mais dois sistemas partidários, 2 microsistemas partidários, que são âncora, portanto, eu não tenho o algodão, eu tenho o choque, não é? O choque entre do pistão, mas eu não tenho uma mola. Por isso, eu preciso tirar a crise da mídia. E a forma que ele vem tirando, inteligentemente, é se colocar como um ator internacional. Tem feito bobagem porque não tem conhecimento de história. Não é? Já disse que Napoleão esteve em Moscou e Napoleão nunca esteve em Moscou. Isso no primeiro mandato. Mas, de qualquer maneira, ainda é começo de governo. E eu me lembro que naquele artigo eu dizia também uma segunda coisa, 2 outras coisas. Todo presidente da República da América Latina que assume o 3º mandato e tem um hiato entre o 2º mandato, primeiro mandato e a reeleição, passa um tempo e vem a 3º mandato, ele assume velho. E todos os presidentes que assumiram como idade, eles tiveram dificuldades, vamos dizer, de cansaço físico, de exaustão mental. Isso aconteceu no Chile, com o Eduardo Frei, isso aconteceu com o Perón, isso aconteceu no Peru, isso aconteceu com um grande líder democrático na Venezuela. Em que medida isso pode não acontecer com o nosso presidente atual? E a outra coisa que eu chamo muita atenção é que todos os interlocutores do Lula na vida que ele confiava,
esse pessoal praticamente morreu, ou esse pessoal se afastou por outras razões que a gente não sabe quais são, mas ele não levou para o Ministério o Dulce, ele não levou o Paulo Okamoto, ele não levou aquele rapaz tinha um outro lá de Minas, que era muito próximo a ele, ou seja, ele perdeu por falecimento vários colegas de geração com quem ele discutia política, e ele não confia nos novos, não é? Ele não tem vamos dizer, ele não tem ele não se sente com a liberdade, ele se considera quase como um professor daqueles ministros dele, que é um dos ministros dele, que foi meu aluno, tem poucos, enfim, deve ter 38 anos. Né? Ele sente isso como um garoto. Eu tenho uma prima irmã que é subministra dele, a vice-ministra a secretária de Política Ambiental, a Ana Toni, foi diretora da Fundação Ford, formada na Alemanha e formada na Inglaterra, e ela me diz, olha, ele não dá liberdade nas discussões, ele não se sente à vontade. Né? Então, quer dizer, nós temos aí de caminhar para a linha de ir olhando isso dentro de uma visão, deixar de lado esse lado de conjuntura. Bolsonaro disse isso, apareceu não sei o quê, mas olhar um pouco essas estruturas. Né? Claro, estou vendo alguns de vocês me dizendo que ele tem legitimidade. Agora, cuidado, essa legitimidade pode escorrer das mãos. Ele já escorreu das mãos e isso dificultou muito a vida dele durante um certo período. Perfeito, professor. Nós temos vários comentários aqui, o pessoal já me autorizou, né? E se você estiver de acordo, a gente pode avançar um pouco no horário para compensar aquele atraso inicial. Uhum. E eu gostaria de perguntar fazer mais uma pergunta que também tem, apesar de não ser uma aula de leitura de conjuntura e tudo, mas que a gente sabe que é uma questão de domínio do professor, porque conhece muito bem os atores, né, públicos e privados que estão por trás aí dos jogos políticos. Então, professor, eu gostaria de perguntar como é que o senhor observa a advocacia estruturante dos últimos governos e a do atual, como é que ela se adaptou ou está se adaptando a essa atual conjuntura, professor? Olha, eu acho que o governo passado foi um governo absolutamente desastroso, um governo absolutamente inconsequente, um governo que minou as condições de governabilidade do país e, portanto, essa ideia de que o atual governo tem de ser um governo de reconstrução, ela faz todo sentido. Eu fui, em 3 mandatos, membro do Comitê de Área de Direito e Economia e Administração do CNPq. Fui, durante 8, 9 anos, um dos coordenadores da área de Ciências Humanas da FAPESP. E eu tenho, portanto, pela experiência de vida profissional nas agências, também na CAPES, eu trabalhei fazendo avaliação da pós-graduação, o estrago que foi feito, mas o estrago que foi feito foi desumano nessa área de ciência, nessa área de tecnologia. Na área de saúde pública só não foi pior, porque os prefeitos e governadores, junto com o apoio da Associação Brasileira de Ciências e da SBPC, conseguiram garantir, ainda que com algum atraso, a segurança pública no Brasil. Mas, vamos dizer, a capacidade que o governo terá, esse governo terá, de reconstruir, vai depender muito do nível de eficiência administrativa. Mas essa eficiência administrativa vai depender muito, muito, muito do tipo de, vamos dizer, de cargos que forem entregues ao Centrão. Quer dizer, não se esqueçam, o Centrão não governará pensando o país. O Centrão não governará pensando um projeto de nação. Os interesses do Centrão são interesses absolutamente imediatistas. Quer dizer, o Centrão não pensa em termos de planejamento para a gente fazer o nosso retorno de onde nós saímos hoje. Quer dizer, com o Centrão não tem planejamento. Com o Centrão, o máximo que ele olha é o que ele pode, o que aquele vereadorzinho que apoiou o deputado estadual, que apoiou o deputado federal, que vai conseguir nomear um cargo ou 3 cargos na prefeitura federais, naquela prefeitura onde ele teve tantos votos do vereador, onde o deputado estadual teve tantos votos, ele está pensando simplesmente na próxima eleição. Ele está pensando em cevar o curral eleitoral dele. Então, com isso, você não consegue ter um planejamento de médio e longo prazo. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer em relação a isso, quando eu trato dessas questões, uma das questões que eu procuro chamar muito a atenção é basicamente o preço que nós pagamos por esse presidencialismo de coalizão que é bastante perverso no Brasil. Eu costumo dizer aos meus alunos 3 ou 4 coisas. A primeira coisa que eu costumo dizer a eles ao centralizar as decisões financeiras em Brasília, né, onde o presidente da República concentra as decisões financeiras, mas é obrigado a negociar com os centrões da vida, ele compromete
a qualidade do processo democrático. Quer dizer, vejam, o número de candidatos eleitos por currais eleitorais é absolutamente dramático. Eu publiquei um livro chamado A Degradação Democrática, o Brasil em Risco, que saiu agora 3 dias antes do golpe, 3 semanas antes do golpe, dizendo que nós não tínhamos um parlamento, nós não tivemos um parlamento eleito com representantes das diferentes ideologias. Nós tivemos caciques eleitorais, populistas eleitorais que foram eleitos. Quer dizer, não sobra espaço do ponto de vista da discussão ideológica para que intelectuais sejam eleitos. Não é? Então, a qualidade do processo, do policy-making democrático é muito ruim. Segundo, a vida política brasileira vai se tornando paroquial. Tudo passa pelo orçamento da União. E tudo passa por orçamento secreto, liberação de verba e coisa desse tipo. Nos tempos em que ia ao CNPq, eu me hospedava no hotel, o meu café da manhã eu ficava... Era uma vergonha, porque ao meu lado tinha um deputado ameaçando um secretário de ministério que, se não saísse aquilo, ele ia fazer um discurso no Congresso contra o ministro, ou ele ia pedir a demissão do ministro. Está deixando no crise, não é? É um toma lá da cá. Não é? Então, isso torna a política paroquial. E isso passa, essa paroquialização passa pelo orçamento da União. Eu dou um exemplo, algo que talvez vocês não saibam. Não é? Quando foi feita a Constituinte, o processo interno foi absolutamente maluco e surrealista. Foram nomeadas 8 comissões temáticas, e cada comissão temática teve 3 subcomissões temáticas. Portanto, foram 24 comissões. Essas 24 comissões foram dominadas pelo Centrão. E as esquerdas, lideradas por Covas e Fernando Henrique, lideraram a comissão de sistematização. Portanto, a comissão de sistematização ficou com os 5 primeiros artigos da Constituição e foi acomodando uma coisa aqui, outra coisa lá. Todas as outras, foram 9 minutas, todas as demais minutas ficaram sob a responsabilidade do Centrão. Depois eles harmonizaram. Nessa harmonização, a Constituição ficou com alguma coisa, eu vou chutar da cabeça, de 70% e 75% de normas que interessavam ao Centrão, portanto, normas de políticas públicas que interessam a prefeitos e governadores. E o resto ficou como normas da nação brasileira, como normas do Estado brasileiro. Por que nós temos PECs aos montes? Eu publiquei um artigo na Folha outro dia dizendo exatamente isso. Por que nós temos MPs problemáticas? Por que nós temos essa necessidade de comprar o Congresso o tempo todo, não é, entregando pedaços do orçamento? Porque simplesmente nós temos de mexer nessa Constituição, porque senão não há governabilidade. Senão não existe governabilidade. Portanto, isso vicia, né? Esse tipo de federalismo perverso vicia a representatividade, ele compromete a qualidade do processo legislativo, ele permite a compra de MPs. Tem escritórios de advocacia que hoje vendem MPs, são contratados para escrever uma MP. Ou por uma empresa privada que vai comprar uma MP via negociação com o executivo, ou vai comprar alimentando o Centrão. A dependência que os municípios e os estados têm dos recursos da União une as oligarquias regionais. Também liga o mandonismo local ao domínio da elite federal. Elite essa que, para sobreviver, depende das oligarquias estaduais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, no fundo, nós temos uma estrutura política que não está sendo representativa. Quer dizer, a nossa democracia é uma democracia que, de certo modo, tem problemas estruturais, ela tem gargalos estruturais. E quando ela tem problemas de gargalos estruturais, ela tem algo que eu chamo a atenção de vocês. Interessa a um político de curral, interessa a um cacique da política, que vive da política de setores de comunidades, de favelas, ou vive de cidades miseráveis, modernizar aquela cidade? Modernizar aquela favela? Eles têm uma clara noção, e a sociologia mostra que isso é possível, né, de que onde você melhora a qualidade de vida, o sujeito se conscientiza, né, de que num determinado momento ele não é mais instrumento político daquele sujeito. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que não passa pela cabeça de uma parte significativa da nossa legislatura atual, como foi da legislatura passada, a ideia de modernizar o Brasil. Ao modernizar o Brasil, eles estariam cerrando o galho em que eles estão sentados. Essa opinião não é minha. Essa opinião foi feita por Vitor Nunes Leal, num livro clássico dele chamado Coronelismo, Enxado e Voto, em que ele discutia claramente o Brasil da Primeira República. E ainda a gente tem o Brasil da Primeira República, de alguma forma, com algumas inovações, mas nós temos a aplicação, a validez dessa análise que ele fazia, né, que é uma das bases desse livro que eu lancei. Nossa, professor, mais uma vez, dessa vez, realmente extrapolou até os limites da temporalidade da aula, porque esse é exatamente o ponto que a gente vai entrar na aula que vem, pessoal. Exatamente. A aula de hoje teve o nome Desenvolvimento em Estratégias Nacionais. Então,
A próxima são heranças políticas e presidencialismo de coalizão no Brasil, que exatamente o professor vai resgatar alguns desses teóricos, né, alguns estudiosos da sociologia em relação ao direito, em relação à política, à economia do Brasil, e a gente vai fazer essa leitura mais interna. E agradeço muito, muito, professor, por ter aceito o convite, né, mesmo, né, com esse novo formato, para que a gente possa se adaptar. Não sei se os alunos estão acostumados, mas espero que tenham uma adaptação aí fácil. Nós teremos 4 aulas, então, pessoal, e eu peço desculpas pelo atraso de hoje, mas como vocês me permitiram, né, avançar um pouquinho, eu gostaria de fazer a leitura aqui das perguntas. Aí, professor, eu vou fazer a de todas, né, para que a gente veja o que tem, né, de convergência, e aí o senhor escolhe algumas ou elenca algumas, tenta responder da forma como convier, melhor, tá? Uhum. Então, eu vou começar lendo os comentários da Cláudia Arruda. Ela, quando a gente estava falando, né, sobre o governo atual, que ele tem um banco central com visão rentista. Então, essas questões podem piorar o cenário, né, atual, para o governo atual. E também a Cláudia fala que o Estado, após a pandemia, não estaria interferindo para salvar a economia, ou não, né? O governo americano, por exemplo, tem intervido, é o que a Cláudia coloca, inclusive ela coloca aqui uma matéria do Globo sobre isso, né? Como o governo americano volta a investir com força na economia. Só para vocês terem uma ideia, nessa pergunta da Cláudia, quando ela fala em mentalidade rentista, o Roberto Campos Neto, que é um bom economista, mas é um economista, primeiro, que vem de uma família muito conservadora, ele era diretor de tesouraria. Quer dizer, portanto, é onde você tem de ter na diretoria de tesouraria um rentista, senão ele quebra o banco. Quer dizer, portanto, faz todo sentido essa noção. Quer dizer, vamos dizer, a questão que se coloca aí é que é preciso ter um pouco mais de pluralidade, havia muita unanimidade, havia um certo pensamento hegemônico monetarista no Supremo, no Banco Central. Então, um pouco isso que o Lula está fazendo é chamar atenção para essa questão. Só que eu acho que ele está fazendo de uma forma um pouco desastrada, quer dizer, chamando quase para um conflito esse cidadão e coisa desse tipo. Poderia fazer de formas mais republicanas. Isso pode assustar o mercado. Sim, professor. Estou dizendo que o mercado vai mandar, não é? O que a gente chama de Faria Line. Mas é comprar conflito desnecessário. Sim. E aí ela avança em um dos comentários, quando a gente estava, né, falando sobre mudanças decorrentes da tecnologia, não devemos relacionar também crises com o aumento de riqueza de alguns grupos? Capitalismo e fascismo não há uma certa relação? Acho que o professor chegou a avançar nisso quando estava explicando a diferença entre liberalismo e neoliberalismo. Sim, claro, nesse sentido, não tenho a menor dúvida, está correto. Aliás, chamo a atenção de vocês para aqueles 2 livros, a biografia romanceada do Mussolini, O Homem Providência e O Homem do Século. Antônio, me falta o sobrenome dele, mas, enfim, é um nome italiano tradicional. São livros absolutamente fascinantes de serem lidos. Sim, o Eduardo Oliveira também comenta que o efeito de quebra de fronteiras da globalização, com alto grau de penetração das tecnologias, também produz estragos na política interna, com certeza, né, professor? Quando se tem deputados e senadores domiciliados em um estado, mas eleitos por outros, em que eles nem frequentam, o futuro da representação será muito difícil. Acho que o professor também vai explorar isso na semana que vem, né, professor? Semana que vem. Aí o Natanael fala que Lula é turrão, que sua visão de mundo é tosca, que ele quer presidir firmado numa visão partidária e não com fundamento numa política de Estado. Nesse modo, a dívida interna, que já é astronômica, vai aumentar mais ainda, e isso tudo em apenas 4 meses de governo. Mas é isso que o professor tem falado também, né, que não se depende apenas das forças, né, dos atores atuais também, internos, né, a gente tem esse movimento externo, esse impulso, né, do neoliberalismo financeiro que é global e não dá para realmente, a governabilidade fica comprometida. O professor quer comentar? A gente pode passar para outra pergunta? Vou passar para outra, porque você vai entrar também na semana que vem. Tá, semana que vem, então. A Roberta fala que nessa sociedade, com o avanço da tecnologia e novas formas de produção,
como o senhor vê os anseios políticos de uma classe trabalhadora que muitas vezes nem se vê como trabalhadora, mas como empreendedora terceirizada ou do setor de serviços, bem distante daquele trabalhador chão de fábrica? Uma coisa que eu concordo totalmente, a gente já discutiu muito Também isso. concordo com ela. Ele se vê como empreendedor, quando, na realidade, ele é alguém que caiu na escala social, Exato. porque tinha direitos sociais, com carteira assinada, e agora não só não tem carteira assinada, como o negócio que ele fala que é empreendedor é uma espécie de uma economia de sobrevivência. E nesta economia de sobrevivência, para poder sobreviver, ele tem de operar com baixo custo. E, para operar com baixo custo, uma certa tendência dele é tentar tirar os seus filhos do colégio para trabalhar no seu próprio negócio. Portanto, ele infantiliza o trabalho. Eu digo isso, e isso me marcou muito, porque há muitos anos atrás, os fiscais da Delegacia de Trabalho do Ministério do Trabalho aqui de São Paulo me pediram um parecer exatamente sobre isso. Não é? E aí, conversando com eles, para fazer o parecer, participando de seminários com eles, foi esta ideia, quer dizer, quase um trabalho psicanalítico, não é? Tentar mostrar para eles isso, quer dizer, vocês estão enfrentando um problema que é um problema que não vem da má-fé do pai, mas vem do argumento da necessidade, é o argumento da sobrevivência. Portanto, o pai acaba negando ao filho a escolaridade. O pai, muitas vezes, tem alguma escolaridade que ele negará até mesmo aquele nível de escolaridade ao filho. Portanto, o filho, numa economia cada vez mais tecnologizada, aí vai ser, muitas vezes, sequer alfabetizado. Perfeito. E aí, o último comentário, quer dizer, desculpem, acho que não era o último ainda, não. A Elisa fala, porque fizeram mais depois que eu estava na barra de rolagem. A Elisa fala, o presidente Lula tem, né, goza de legitimidade conferida pela sociedade, o professor até comentou, leio o comentário dela, esse apoio popular auxilia essa lacuna no parlamento, ou a sociedade não tem peso nas reformas que o governo deverá enfrentar? Antes do professor comentar, se for o caso, só avançar que a nossa quarta aula, Elisa, vai fechar esse assunto completamente. Mas se o professor se quiser comentar. Não, só dizer o seguinte, quer dizer, nós temos de tomar cuidado também para não esperar do parlamento espécie de salvação da pátria, porque, independentemente da má qualidade da nossa representação no parlamento, a ideia de parlamento enquanto instituição também está sofrendo alguns baques com a queda, como eu chamei, com a crise da noção de soberania, com a transferência de funções legislativas de dentro para fora do país e coisas do gênero. Perfeito. Novamente, a Cláudia pergunta, não há uma intenção de boicotar esse governo pelo Banco Central? O que o professor acha? Eu não acredito nessa não tenho experiência de governo, mas eu tenho uma experiência que foi grande do ponto de vista de acompanhamento do processo político, porque, ao lado de ser professor universitário, durante 55, eu sou jornalista até hoje, mas durante 54 anos eu trabalhei num único jornal, ia para Brasília permanentemente, porque era editorialista do jornal, fui repórter político do jornal, era colunista do jornal e articulista do jornal, hoje estou indo para a Folha, escrevendo um artigo a cada 31 dias, e o que eu posso dizer é que essas teorias conspiratórias não necessariamente a gente não deve se levar por elas. Eu tenho muito trabalhado, conversado, inclusive até aqui em casa, mas às vezes na casa de amigos, em que eu tenho a possibilidade de trocar ideias pela minha função, um professor decano da Faculdade de Direito, de trocar ideias com eventuais secretários de Estado, ministros, que são de governos, podem ser de governo deste ou daquele partido, de direita, esquerda, não importa, corintiano e palmeirense, e às vezes, inclusive, com pessoas que trabalharam para governos opostos e estão sentados tomando um café, discutindo. Isso é absolutamente normal. Eu tomaria muito cuidado com as teorias conspiratórias. Uma das grandes coisas que a pandemia me levou, a pandemia quase levou a minha vida, levou um cunhado e levou um sobrinho. Mas, do ponto de vista do que eu mais gostava, ela não deu para continuar. A cada 15 dias antes da pandemia, durante anos, nós nos reuníamos, um grupo de 10, 15 professores, muitos desses professores, ou quase todos, talvez desses 10, 15, só eu e o Oscar Vilhena não fomos ministros e não fomos secretários de Estado, de diferentes partidos, e ficamos discutindo o que seria a governabilidade, o que fazer, um pode ajudar o outro, e coisas desse tipo. Portanto, eu insisto nisso, que um trabalho como esse que vocês estão pedindo para a gente fazer, a Raíssa e eu fazer, é um trabalho que tem esse lado, quer dizer, olhar com um pouco mais de profundidade a estrutura, né? E deixar de lado o jogo do peão, o jogo da conjuntura. Perfeito, professor.
Mais uma pergunta em relação apenas às aulas aqui. O livro, Cláudia, acho que já foi colocado aqui embaixo, Coronelismo e Chá de Volta, Vitor Nunes Leal, exatamente isso. E uma pergunta do Érico Oliveira. A ausência de uma justiça de transição da ditadura militar para um regime democrático, considerando que os militares entregaram o Estado destruído economicamente, contribuiu para que se permanecesse a aura de militares como bons gestores? Tem a ver com esses PNDs, né, professor? Exatamente. Eu dei uma entrevista para o jornal USP, a Rádio USP, exatamente sobre esse tema, de 1 hora e 5 minutos. Eu acho a pergunta extraordinariamente importante. Eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos foi lidar mal com a saída dos militares. Quer dizer, o Supremo se sujeitou, em nome de uma vamos dizer, convivência, se sujeitou a um parecer que foi aprovado, garantindo a anistia aos militares. Aquilo foi um erro monumental que foi cometido. Não sei se vocês acompanharam, mas eu publiquei um artigo logo depois, em janeiro mesmo, no dia 9, no dia 10, nem me lembro se foi no jornal, em qual jornal foi, estou escrevendo para vários jornais, foi no Jota, eu acho, foi no site Jota, talvez, dizendo o seguinte, quer dizer, nós temos de acabar com medo de tratar os militares como se fossem capazes de derrubar o país novamente. Quer dizer, eles não têm o mesmo prestígio, não têm a legitimidade, não têm as mesmas condições que tiveram em 64. E outra coisa, e eu tenho dito isso, a mentalidade dos militares hoje paga um preço altíssimo, que é o atraso, a má qualidade dos cursos. Eu não conheço todos os cursos, mas conheço, fui a 2, foi a Escola Superior de Guerra e a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, há muitos anos atrás. E, fundamentalmente, os programas estão extraordinariamente desatualizados e excessivamente ideologizados. Perfeito. É isso. Mais um comentário também sobre a nossa questão como o neoliberalismo afeta, né, a divisão do trabalho, enfim, a precarização do trabalho. A Cristiane fala, apesar da precarização do trabalho, fim dos benefícios, o fato de ser PJ destrói o espírito de classe, torna os trabalhadores concorrentes? Claro. Faz todo sentido. É uma resposta, né? Uma pergunta retórica, é exatamente isso, né? E a gente, né, já incorporou tanto esse espírito empreendedor que até assume as culpas, né, de que a nossa trajetória não está sendo correta, que nós não fizemos o melhor possível, é aquilo, né? Trabalho. Se eu não estou rico, é porque a culpa é minha, né? Não tem análise de conjuntura, análise social nenhuma. É o darwinismo social. É o darwinismo social, exatamente. Então, acredito que eu tenha lido todas as perguntas, todos os comentários. Se alguém tiver algum outro comentário, a gente pode responder por e-mail também. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail, o e-mail do professor, e também vou deixar lá no Google Classroom. Quem não tiver ainda acessado a plataforma, por favor, entre para ficar atualizado em relação aos links das próximas aulas, em relação aos materiais que vão ser disponibilizados. E aqui uma pergunta burocrática do Vitor, aquela lista apresentada no Classroom precisa ser assinada, pois está fechada no momento. Não tenho certeza, tá? Se vocês conseguirem assinar, assinem. Mas, de qualquer forma, eu vou salvar o chat aqui para não ter nenhum problema, tá bom? De quem assinou, escreveu, que estava presente, enfim, tá? E eu quero novamente agradecer a presença de todos, né, e falar que é uma imensa satisfação para nós estarmos aqui novamente na ESA. Eu não sou mais pesquisadora da instituição, né, nessa gestão a gente não teve mais continuidade da pesquisa científica, mas continuo aqui acompanhando o professor José Eduardo Faria, e quero agradecer imensamente porque ele aceitou esse convite, continuou nessa caminhada conosco, e falar mais uma vez da satisfação que é ter ele como professor e também como pessoa, né, nas nossas vidas, auxiliando as nossas tomadas de decisão, inclusive para a educação advocatícia, o futuro das profissões jurídicas.
e também da nossa leitura de mundo e, né, facilitando aí os retratos da nossa sociedade, da nossa contemporaneidade, com base também, lógico, numa contextualização histórica. E é isso, gente. Muito obrigada, professor.